Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. A câmera mudou de posição aqui de uma forma muito louca. Agora sim, escondendo aqui o pedaço do monitor. Muito obrigado a vocês pelas participações. Eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Isso faz uma diferença muito grande. Compartilhar no Facebook, compartilhar os links de WhatsApp, os links aí no Twitter, né? Nos grupos. E deixa eu começar já agradecendo a todos vocês pelas participações. Deixa eu agradecer aqui no canal Leonardo Stoppa, Fernando Figueira, foi o primeiro a chegar, Maria José Fernandes de Aquino, defender essa quadrilha STF, eu que não vou, torço que o mais rápido possível paguem por seus crimes. M. Stone, Manaus manda um abraço para toda a petralhada amiga. M. Stone, então um abraço de Manaus aí. Chocoprint BR, boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná, Chocoprint. Clímax, Zara, Glenn tem que ler esse conto do Érico Veríssimo. A verdade. Muito obrigado, Clímax, Zara. Muito obrigado a todos vocês pelas participações. Deixa eu trazer agora as participações aqui no canal do Stoppa, corrigindo primeiro alguma coisa que está errado aqui, que não está indo para a tela certa. Seria tão bom, né, se o computador fizesse o ar da graça de parar de dar esses problemas de todos os dias mudar as configurações aqui, mas enfim, um dia vai dar certo. Deixa eu conseguir aqui então, tela 1. Não é essa. Tela 2. É essa aqui. Agora vai dar certo. Isso! E a Gata Negra foi a primeira a participar hoje. E ela logo lá na frente, ela reafirma isso. Então, muito obrigado, Gata Negra, por seu grande trabalho aqui no canal, moderando o canal. Obrigado também, Chocoprint BR. Obrigado a vocês aí pela grande ajuda. Roberto França, manda um boa noite. TV Diário de Alagoas, manda um boa noite. Cida Cunha, manda um boa noite. Pessoal, eu coloquei, né, um tema que não é um tema explosivo, mas é um tema reflexivo, porque aos poucos o Bolsonaro está realmente sendo talvez um dos políticos mais honestos da sua história, porque ele realmente está cumprindo tudo aquilo que ele prometeu, só que ele não prometeu nada de bom. E agora o Bolsonaro ele vai realmente aniquilar as universidades federais. Pessoal, quando a gente pensa no governo Bolsonaro, a gente pensa no governo que está cheio de pessoas que são donas de universidades públicas, e a maior concorrência às universidades públicas, obviamente, as universidades privadas, e a maior concorrência às universidades privadas são as universidades públicas. O que acontece nesse momento é que existe uma pressão do mercado para que as universidades federais deixem de existir. A gente imaginava que aconteceria privatizações das universidades federais, mas o primeiro passo é esgoelar os investimentos na educação. O que eles vão fazer? Eles vão obrigar as universidades federais a buscarem recursos por elas próprias. O que está, na prática, querendo dizer que, apesar de que as universidades federais continuarão sendo de direito um bem público, elas passam a ser, de fato, universidades privadas, porque elas vão ter que ter uma autossustentação. Seria como dizer que o próximo passo vai ser os hospitais do SUS começarem a cobrar pelas consultas, porque apesar de que são hospitais públicos, eles não mais vão trabalhar dentro desse padrão de atendimento universal. É isso que vai acontecer com as universidades federais agora. Elas vão ter que arrumar uma forma de procurar recursos. E, indiretamente, o que o governo está falando é o seguinte: olha, se vocês quiserem continuar dando aulas gratuitamente, até podem, mas vão ter que conseguir recursos para patrocinar essas aulas. É, sem sombra de dúvidas, uma coisa bem complexa o que o Brasil está vivendo hoje, porque existe uma intenção muito clara do bolsonarismo de não investir na educação, porque agora, pessoal, nessa nova conjuntura político-econômica que o Brasil vive agora, a função do Brasil não é a função de um país desenvolvido, é a função de um país subalterno, um país
agrícola. E a pergunta básica é: para que universitários num país agrícola? Então já não é compatível com os interesses do governo nessa atual conjuntura de um Brasil rural, qualquer tipo de investimento em educação. Bom, precisamos admitir que esse foi o Bolsonaro que venceu as eleições e, sem sombra de dúvidas, o Bolsonaro nunca enganou absolutamente ninguém. O Bolsonaro sempre esteve fazendo o mesmo discurso, o Bolsonaro sempre fez exatamente essa proposta. O Bolsonaro, hora nenhuma, ele fez propostas diferentes do que ele está cumprindo, que é exatamente acabar com o sistema público de educação, e também o Bolsonaro já está acabando com o sistema público de saúde. Deixa eu trazer aqui mais notícias que estão aqui no Brasil 247. Dilma vai ao STF contra fake news de Bolsonaro. Bolsonaro ataca embaixadores. Hoje eu fiz um comentário no Léo ao Quadrado e uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Bolsonaro é: o que você ganha desqualificando brasileiros constantemente? Isso porque a sobrevivência do Bolsonaro, ela tem dependido dessa constante desqualificação dos brasileiros. E quando eu falo constante desqualificação dos brasileiros, eu chamo atenção ao fato de que o Bolsonaro está constantemente dizendo que determinados brasileiros são incompetentes, outros são incompetentes, outros são piores. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é: peraí, quem que serve para o Bolsonaro? Porque se todos são ruins, o que sobrou para o Bolsonaro, né? Basicamente, seria isso. Deixa eu agradecer Sérgio Felipe, que pede para mandar um abraço para a galera de Salvador. Então vai aí um grande abraço para a galera de Salvador, Bahia. E deixa eu agradecer aqui o Sil Lopes, que manda o primeiro superchat da noite. Eu queria agradecer, o superchat é sem dúvidas muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. O Sil Lopes manda aqui: boa noite, Léo e povo que não vai às ruas. Somos aí esse povo que não vai às ruas, né, Sil Lopes? Infelizmente, precisamos admitir que somos uma esquerda desunida, uma esquerda que não está se unindo numa pauta unificadora. Parece redundante, mas não é redundante. É uma coisa que, infelizmente, faz muito sentido. Nós estamos vivendo diferentes pautas, nós não estamos ocupando os espaços públicos para tentar reverter o golpe, e por isso nós estamos perdendo. Vamos admitir que a coisa não está muito boa para o nosso lado. Muito obrigado, Sil Lopes. Lembrando vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das doações das contas que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos. E deixa eu agradecer aqui também Verinha Teixeira: a população do Bozo tá bem pouquinho. Esse maldito vai ter um fim terrível. O problema, Verinha, é o seguinte: existem sim os apoiadores do Bolsonaro, e esses são uma quantidade muito pequena de fanáticos. O grande problema não são os apoiadores do Bolsonaro, os pouquinhos. O problema são aqueles que são vendidos ao Bolsonaro. Eu digo isso porque nós temos um cardume de fanáticos que é comercializado e vendido ao Bolsonaro, e esse cardume de fanáticos, ele não se dá o luxo de tentar entender o que está acontecendo na política. Ele não perde sequer o tempo de tentar buscar a verdade. Ele simplesmente repete o discurso, que é o discurso do pastor, sem contestar, sem refletir, sem pensar em absolutamente nada. E isso acaba dando um pouquinho aí de preocupação, porque apesar de que o Bolsonaro está derretendo dentre as pessoas que apoiavam o Bolsonaro desesperadamente por causa do fim da corrupção, o Bolsonaro ainda consegue resolver o problema da falta de popularidade, continuando, né, sendo aí digamos que continuando terceirizando a propriedade, né, da massa de manobra fanática, comprando os pastores. Então, infelizmente, a coisa
Tá difícil. E a Maria Tavares fala, pouquinho, as pessoas continuam apoiando sim, exatamente isso que eu tô falando, Maria. É a Maria Tavares, desculpa. Bolsonaro tem apoio, Sérgio Moro tem apoio, e eles têm o apoio do antipetista, que é o cara que não quer nem saber se o Bolsonaro roubou, se o Queiroz roubou, não quer nem saber se a economia tá indo bem ou mal, eles só querem criticar o PT. Então, infelizmente, nós precisamos admitir que a coisa não está assim tão fácil. O que eu quero dizer é que é possível reverter, mas é preciso uma orientação do povo, porque antes disso as coisas se tornam assim praticamente impossíveis. Deixa eu trazer aqui mais notícias que estão aqui na página do Brasil 247. Ontem falávamos sobre essa relação promíscua entre Barroso, Moro e Dallagnol discutindo as coisas da Lava Jato, e eu reparei que aquela deputada do Oba-Oba, a Carla Zambelli, ela estava zoando, né, falando que, olha, o grande problema é conversar, né? O grande problema é o Dallagnol marcar uma reunião com o Barroso, o Moro marcar uma reunião com o Barroso. É claro que isso é um grande problema, gente. É claro que é um grande problema. É um grande problema porque no momento que você não tem a imparcialidade do julgamento em instância superior, você não tem absolutamente nada de revisão de justiça. O que adianta mandar, por exemplo, um processo para ser julgado pelo STF e cair nas mãos de um cara que vai simplesmente reafirmar o que o Moro colocou porque ele é amigo do Moro, né? Deixa eu agradecer a todos vocês aqui. Nas igrejas evangélicas, a lavagem cerebral é muito grande. Lucas Novaes, obrigado, Lucas. Helena Gomes Chagas, acho difícil reverter essa situação. Eu também acho bem difícil, mas não impossível, tá, pessoal? Quando eu falo que é difícil e não impossível, o que eu tô querendo dizer é que se a gente souber trabalhar com jeitinho, a gente consegue reverter isso sim. Léo, fala do culpado do golpe Temer, nós seremos lembrados de geração de covardes, só Cris de Uberaba. Léo, esse negócio de direita ou esquerda só confunde as pessoas. O certo é ser correto. E esse ponto é muito importante. Olha, Severino Botifé, e ele fala uma coisa que hoje os termos direita e esquerda estão sendo usados de uma forma tão complexa, né? Porque coisas da direita acabam se conectando aí com coisas da esquerda e assim por diante, o que me faz pensar que é realmente o que o Severino Botifé fala ali. A gente não pode ficar nessa ilusão de que a gente vai caracterizar como direita e esquerda. Deixa eu colocar o material para baixar aqui para vocês, e eu queria agradecer muito as participações e pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu agradecer Sidney Boetger. Léo, por que a esquerda está preocupada com cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Pobre não frequenta a universidade pública porque não consegue. O pobre se quer que o filho faça facul, já paga. Olha, você faz Magda Cardoso, você faz uma indagação interessante. Mas o que nós precisamos levar em conta é que quando a gente fala sobre o fim da universidade pública, o que a gente está falando não é o fim da universidade de engenharia, nem o fim da universidade de medicina. Nós estamos falando de todas. Porque apesar de que existe uma concorrência muito grande nas universidades públicas, vamos admitir isso, muitos pobres conseguem sim. Então, se você vai fazer uma crítica a partir de uma visita aos cursos mais disputados,
em uma universidade pública, realmente você vai chegar lá, você vai ver só as pessoas de altíssimo nível econômico que tiveram condições de se preparar para as universidades públicas. Não há dúvidas disso. Porém, gente, isso não é, digamos que, a realidade de todos os cursos em todas as universidades. Tem muita gente que faz a Universidade Federal e não teria condições de fazer outra universidade. E a gente sabe que o fim das universidades, esse início desse desmanche que está rolando, ele vai se estender aos projetos de financiamento. E nem é necessariamente, Magda Cardoso, a ideia de que o pobre vai deixar de fazer a Universidade Federal, mas a ideia de qual é a prioridade do Bolsonaro. Qual que é a prioridade do Bolsonaro? Porque, olha, se nós temos o fomento à educação pública de altíssimo nível dentro do Brasil, nós temos automaticamente condições de imaginar um Brasil mais próspero no futuro, ainda que possamos admitir que quem chega nas universidades para ocupar determinados cursos são pessoas da classe média ou pessoas ricas. Vamos admitir que seja isso. Mas ainda assim, Magda Cardoso, são brasileiros e são brasileiros que estarão disponíveis para a produção da economia brasileira. Eu não consigo ver o porquê que a gente tem que punir os mais ricos. A gente tem que admitir que a gente precisa proteger os mais pobres para que eles possam potencializar as suas capacidades. Até porque, se você pensa só naquela ideia de passar a mão na cabeça do mais pobre, você cria improdutividade. Então a ideia é, olha, vamos imaginar que os mais pobres, se eles tiverem condições, vamos pensar dessa forma, se os mais pobres tiverem condições de potencializar os seus talentos, a gente consegue com isso mais produtividade para o país. Mas isso também é uma coisa que a gente pode admitir que para os ricos é igual. Vamos pensar diferente. Vamos imaginar que o Joãozinho, que é um Joãozinho que cresceu na classe média alta, ele fez um grande curso numa universidade federal e a partir dali o Joãozinho montou uma empresa e emprega 200 pessoas. É um investimento de uma universidade federal, que é um investimento público, que acabou gerando um efeito positivo para a sociedade. Agora, se a gente pensa, e a Ângela Maria Lúlio, filho de pobre, vai sim para a universidade. Sou costureira e minha filha fez graduação, mestrado e está no 3º ano do doutorado da USP. E minha caçula se graduou no ano passado na Unesp. Então tá aqui, são palavras da Ângela Maria Lúlio. É porque, Ângela, o que está acontecendo? Nós temos uma crítica, e uma crítica que carrega pelo menos um pouquinho de pertinência, que é a crítica de que, de repente, só os ricos conseguiriam entrar nas universidades. Né? Então, essa crítica, falar com você que essa crítica não faz sentido algum, determinados cursos praticamente é impossível conceber a possibilidade de uma pessoa mais humilde entrar em determinados cursos, porque os mais ricos, eles estão se preparando para esses cursos desde muito cedo. Agora, qual que é o grande problema? A gente não tem também que condenar, eu não vejo necessidade da gente imaginar a possibilidade e a vantagem de condenar o ensino público porque os mais ricos têm acesso, porque não é um ensino para pobre, é um ensino público. Eu posso dizer para vocês que o nível de infraestrutura das universidades federais é uma coisa que cria, digamos que, a diversidade necessária para a gente ter a máquina da produção andando. Por quê, pessoal? Veja bem. Numa universidade federal, você tem uma infraestrutura que é complementar à infraestrutura da universidade privada, o que significa que nunca a universidade privada vai conseguir substituir a federal, assim como somente as universidades federais, com o nível de estrutura que elas têm, fariam com que o mercado tivesse poucos profissionais. E eu dou um exemplo para vocês com a engenharia. Hoje nós temos cursos de engenharia que são cursos em universidades federais, temos cursos em universidades privadas mais ricas e temos cursos também em universidades privadas mais pobres. Quando eu falo mais pobres, não é o preço da universidade, mas pelo menos o valor da mensalidade. Vamos pensar assim.
Se você faz um curso numa universidade federal, você vai ter acesso a uma estrutura de laboratório que vai te dar condições de trabalhar, às vezes, diretamente com a parte prática da coisa. Já quem se forma numa universidade privada, dessas de mensalidades mais baratas, provavelmente não vai ter acesso a muito laboratório, a muita tecnologia, vai ter um conteúdo mais teórico, que também é importante dentro do contexto de uma sociedade, o que significa que as universidades e suas diferenças são úteis e são aproveitadas. Vamos imaginar que nós temos hoje uma situação em que várias universidades formam, por exemplo, engenheiros. Mas quantas são as universidades que têm condições de fomentar uma pesquisa para que o engenheiro brasileiro desenvolva alguma coisa nova para gerar uma determinada patente, por exemplo, para o Brasil? São, obviamente, pouquíssimas universidades federais que vão ter condições de fazer isso. Então, quando a gente pensa que os cursos, eles não são concorrentes, eles são complementares, por exemplo, o curso de engenharia elétrica feita, hoje você pode fazer engenharia elétrica, por exemplo, engenharia de produção, engenharia ambiental, engenharia civil, você pode fazer esse curso à distância e, obviamente, fazendo esse curso à distância, você vai ter um contato com laboratórios menor do que o contato que você teria se você estivesse dentro da universidade. Em contrapartida, você vai ter uma exigência maior do conteúdo teórico. Então, tem uma contrapartida. Você vai focar mais no conteúdo teórico, tendo menos conteúdo prático. Você vai focar muito no conteúdo teórico, então você pode ocupar postos de trabalho que são mais relacionados ao seu empenho nos conteúdos teóricos. Agora, quando você pensa numa universidade federal, as pessoas vão ter acesso ali, por exemplo, a laboratórios de alto nível, elas vão ter muito mais tato prático com a coisa. Essas pessoas do mercado, elas se complementam. Se você tira a universidade federal da brincadeira, a pergunta básica que eu faço nesse momento é: quem vai custear as atividades mais caras? Eu pergunto isso porque não há possibilidade de imaginar uma universidade que cobra, por exemplo, R$500 num curso de engenharia, essa universidade tendo condições de montar um super laboratório de engenharia. Ela não vai montar, gente. Simples assim. Deixa eu agradecer aqui, Cláudio D. Difícil até brigar. Chamei os bolsonaristas de Jaguará do Sul de nazistas e um colega bolsonarista se ofendeu. Ele crê que o nazismo é de esquerda. Ele também crê na Terra plana. Ele também crê que o Lenin ganhou o prêmio Nobel. Tudo isso. São o Stalin, né? Me parece que eles deram o prêmio Nobel para o Stalin, não sei. Então, assim, tudo isso eles conseguem crer. Daniela Santi. Léo, que tal você lançar uma campanha nacional Cadê o Queiroz? Nós precisamos relançar aquele Onde está o Oli como Onde está o Queiroz? Porque realmente isso é uma pergunta que muitas pessoas se fazem nesse momento. É uma pergunta bem difícil de ser respondida, né? Deixa eu liberar aqui os comentários e agradecer vocês pelas participações. Então, falando sobre essa questão de pobre e tal, olha, a universidade, sabe, pessoal, eu acho que quando a gente faz um discurso muito, com foco muito pro pobre, a gente acaba não comunicando com as pessoas, porque se tem uma coisa que ninguém gosta de ser, é pobre, então é difícil admitir que é pobre. Então eu acho que a gente não tem que ficar fazendo um discurso muito voltado ao pobre. A gente tem que fazer um discurso voltado ao desenvolvimento. Quando você pensa no desenvolvimento, o que você pensa é o seguinte: olha, o Brasil estaria desenvolvido com pessoas educadas e não sem pessoas educadas. E hoje, a probabilidade da gente conseguir ter todo o nível de educação nas universidades privadas é bem pequena. Sérgio Luiz, em uma live de gamers direitistas, estavam comemorando a reforma da Previdência e a eventual reforma tributária como o meio de comprar jogos mais baratos, pois facilitaria para as empresas produtoras. É desanimador. E aí, Sérgio Luiz, realmente, se à medida que eles vão reduzindo os impostos, a gente tem menor capacidade de fazer investimentos públicos. E aí a gente passa para esse modelo
né, esse modelo aí liberal do Bolsonaro. E eu acho que a única forma de derrubar o modelo liberal do Bolsonaro, Sérgio, é sem dúvidas o povo se unir para provar que o Moro fraudou as eleições. Por quê? Porque aí todo o bolsonarismo é contestável. Agora não adianta nada a gente tentar lutar contra o Bolsonaro, que está sendo talvez o político mais coerente, porque está cumprindo tudo que ele prometeu. Né? Tomara que ele não cumpra a parte de metralhar os petralhas. Léo, estou completamente pessimista. Todas as nossas instituições estão comprometidas. Só vejo saída talvez daqui uns 20 anos. Lula vai ficar na história, que pena. Pode ser que não. Pode ser que a gente tenha saída antes, não sei. Né? O RDB Palpites. Léo, se o Lula fosse o presidente do Brasil hoje, você acha que a Globo estaria desesperada por ter falado tanto dele na Operação Lava Jato? Ele poderia acabar com a Globo? Olha, RDB Palpites, o Leonardo Atucci, todas as vezes eu tenho a opinião de que parte da elite brasileira hoje tem medo do Lula livre, e porque parte da elite brasileira participou do extermínio da mulher do Lula, essa parte dessa elite brasileira hoje, ela está com medo do Lula sair da cadeia e de repente fazer até o que você colocou aí, vingado da Globo e tal. O Léo Atucci acredita que não tem possibilidade, que o Lula é do bem e ele não faria isso. Agora eu não sei. Salomão Cavalcante, uma curiosidade, o Bolsonaro sabe que Guedes... Uma curiosidade, o Bolsonaro sabe que Guedes está gerando escassez de moeda? Não. Ele não tem nem noção do que é escassez de moeda. E se ele sabe, qual a dele? Ou então é uma marionete na mão de grandes especialistas. Ele é, Salomão, uma marionete nas mãos de grandes especialistas. O Bolsonaro não tem noção de absolutamente nada. Ele não consegue pensar, digamos que de uma forma coerente com os efeitos daquilo que está sendo colocado no Brasil hoje. E é exatamente essa falta de capacidade do Bolsonaro de perceber que ele está sendo marionete que faz com que ele seja marionete. Infelizmente é isso aí. Gata Negra, concordo com tudo que você falou. De família pobre, consegui fazer graduação, mesmo que não fosse um curso de prestígio, mas isso fez que minha vida melhorasse com conhecimento e um bom emprego. Claro! Olha, Gata Negra, eu posso dizer que se eu for tentar dizer que meus pais não tinham condição de pagar uma graduação para mim, eu vou estar exagerando. Meus pais tinham condição de ter pago uma graduação para mim, mas eu não sei por que cargas d'água, ou não sei que merda, eu só consigo pensar assim, não sei que merda que aconteceu, mas quando eu tentei fazer minha graduação, eu fui para a cidade de São Paulo, me matriculei num curso em São Paulo e olha, não tive condições de pagar, não tive apoio de casa e posso dizer que isso me prejudicou demais, porque eu tive muitas oportunidades. Eu estava fazendo uma graduação na área de cinema e eu cheguei, depois de não ter conseguido fazer essa graduação, o sonho de trabalhar com cinema continuou, mas eu não tinha nenhum curso superior na área. Eu cheguei a ter a oportunidade de trabalhar com o maior cineasta de Minas, que é o Elvésio Raton, por 8 anos. Mas eu nunca consegui fazer uma coisa muito substancial, porque talvez o Elvésio pensasse, olha, mas esse cara nunca estudou nada, ele não tem uma formação na área de cinema, eu não posso passar para ele alguma coisa. E eu tive condições realmente de começar a estudar. Eu comecei, a primeira graduação que eu fiz foi exatamente por causa do modelo à distância, que pegou o preço. Preço e tempo, né, pessoal? Porque, olha, quando uma pessoa para fazer uma graduação presencial, ela não apenas paga mais caro, como essa pessoa também, ela tem que abrir mão daquele tempo, gasta para chegar, né? É um trabalho bem diferente, né? Digamos que você tem um duplo pagamento, é o seu tempo mais o dinheiro. E depois que eu consegui realmente pagar minha primeira faculdade, que foi de administração, eu comecei a perceber que muitas oportunidades que eu perdi na minha vida, eu perdi exatamente porque determinadas coisas ali eu não conhecia. Determinadas informações simplesmente eu não tinha.
E hoje eu vejo, depois que eu estudei, eu consigo ter mais respostas para as coisas. Então, eu sugiro às pessoas que aproveitem o tempo para estudar, obviamente. Paulo Araújo fala, o Alisson vai dormir, é melhor para você, porque você tá no grupo errado. Eu já excluí o Alisson do chat. Então, Alisson, se você estiver me ouvindo, você foi excluído diretamente por mim. Eu tive o prazer de te excluir. Eu não esperei que o Chocoprint te excluísse. Eu não esperei nem a Gata Negra e nem a Tatiana. Tatiana, fui eu, pessoalmente, que te excluí. Porque você é um bobo. Deixa eu agradecer vocês aqui pelas participações. Eu tô vendo a galera falando aqui que o Eduardo Bolsonaro vai ser uma piada como embaixador. Ele já tá sendo uma piada. A galera tá toda nessa aí de... Olha, gente, não tem como piorar. Não tem que ficar brigando por Eduardo Bolsonaro não ser o embaixador. Deixa o cara ser o embaixador. Deixa o cara passar vergonha. Porque não tem como piorar. Que diferença faz? O cara já é deputado. O cara já tem... Digamos que o cara já é deputado e já é filho do presidente. Quer fazer um imbecil passar vergonha? Dá corda pro cara se enrolar, dá corda. Olha, aquele cara mentiroso que fala que sabe fazer, você quer desmoralizar aquele cara, dá oportunidade para ele fazer. Porque, olha, não vai ter prejuízo algum. Qualquer coisa que o Eduardo Bolsonaro for fazer na embaixada, outro embaixador vai fazer. Porque nós não temos mais soberania, nós já somos dos Estados Unidos. Então deixa o cara passar vergonha, não vamos criticar não. Eu acho que é até diferente, eu acho que a esquerda critica tanto o Bolsonaro que a esquerda não deixa que o Bolsonaro realmente passe as vergonhas que ele poderia passar. Mas enfim, se você tiver a sorte de depois do curso sair empregado ainda, tantas pessoas graduadas aí e desempregadas, Fábio Ribeiro. Mas Fábio, olha, eu tenho pra mim que você só consegue fazer uma graduação e aproveitar a graduação. Deixa eu colocar o comentário, deixa eu agradecer João Pedro Oliveira Cótica. Muito obrigado, João Pedro. Léo, esse governo está tirando o meu direito como pessoa com paralisia cerebral, não tô aguentando, penso em me matar até 2022. Não, você não tem que se matar, João Pedro. Você tem, obviamente, que aproveitar que você tem esse Cótica, e esse Cótica seu tem 2 T's e fazer uma pesquisa, que provavelmente você tem cidadania italiana, você vai poder sair do Brasil. Inclusive, eu gostaria de dar essa dica para vocês, pessoal, olha... Vocês não são obrigados a sofrer a destruição causada pelos eleitores do Bolsonaro. Se perceberem que as coisas não estão indo bem, muitos de vocês provavelmente têm aí direito de fazer cidadania italiana. Tem muitos que vão ter direito de fazer cidadania portuguesa e tal, mas a italiana é porque é mais fácil, porque não tem limite de gerações, por exemplo. E a dica que eu dou para vocês é pesquisem sobre isso. Essa coisa de entrar em desespero, às vezes nem precisa, porque às vezes o Brasil está acabando, mas não significa que você tem que acabar com você mesmo. Gata Negra, mas é que disseram que pobre não entra na universidade. Entrei mesmo que em um curso de humanas e não um curso de prestígio, onde os mais ricos entram. Exatamente, Gata Negra, o que eu quis dizer aquela hora foi exatamente isso, porque eles tentam fazer uma avaliação das universidades federais fazendo uma análise dos cursos mais caros. Aí olha lá, direito, medicina e engenharia civil. Os caras olham esses 3 cursos e fazem a avaliação da universidade a partir desses 3 cursos. Não. Nesses cursos, obviamente, a maioria são os playboys que ficaram a vida inteira só estudando para passar no vestibular ou para passarem com boa nota no Enem. Mas tem muitos cursos que os playboys nem querem fazer, gente. Então, sabe, a gente não pode também ir nessa lenga-lenga do Kim Categoria, não, porque senão a gente acaba sendo pego aí em armadilha. Eliane e Márcia. Léo, 2 coisas básicas que os Minions não entendem. Se começar a cobrar dos ricos, é um passo para cobrar dos pobres. Outra coisa, já era as pesquisas. Tchau, vacina. A grande realidade é que a Constituição nem vai permitir muito essa coisa de cobrar dos ricos, né? Porque tem aquela coisa que todos são iguais perante a lei, apesar de que a ideia de igualdade é tratar os iguais
os desiguais de forma desigual para promover a igualdade, mas no Brasil isso não está assim mais. Estopa, o que tem de brasileiros pedindo cidadania portuguesa é avassalador. Tantos pedidos que os serviços entupiram. Sim, o Brasil acabou. Agora eu fico pensando, né? Se todo brasileiro agora, nesse momento, se ele se empenhasse em recuperar o Brasil, a gente não precisava estar nesse desespero, né? De ver pessoas abandonando família, indo para fora do Brasil. É uma coisa estranha, né? Deixa eu agradecer. Léo, você tem altos contatos, nos ajude com eles, organizar um dia para a nossa manifestação contra a Lava Jato. Ivana, eu não tenho altos contatos. As pessoas imaginam que eu tenho altos contatos, e os altos contatos que eu tenho, né, eu não posso falar que eu não tenho, os altos contatos que eu tenho são vocês. Eu não venho de uma história de político. Nunca conheci políticos. Eu já trabalhei em campanhas políticas, que é bem diferente, mas aquelas campanhas que você até tira foto com o político, porque para você o político é uma pessoa tão importante, assim, entre aspas, que você acaba tirando foto com os políticos. Foto com o político. Eu nunca tive, digamos que, como eu diria, eu nunca tive essa ligação com a política. Eu comecei a falar de política por causa do golpe, mas antes disso eu nem tinha essa grande ligação com a política, não. Graças ao PT, a minha vida e a minha família melhorou muito. Só posso ser grata. Obrigado, Gata Negra. Erivaldo Silva. Por que a Globo não lança uma série chamada Juízo Final com os 10 piores da Operação Lava Jato? Eles conseguiriam um recorde de audiência, porque tem muita gente alienada que ainda acha que eles dois... Minha casa... Minha Vida, a mais baixa... Minha Casa Minha Vida, a mais baixa parcela é R$60 para idosos. Hoje, o Bozo acabou com essa faixa. O mínimo da parcela é de R$600 para cima. Sim, é o fim do comunismo. Helena Gomes Chagas. Léo, precisamos ir às ruas. Ajuda. Então, Helena, como que eu posso ajudar? O que eu faço é comentar, pessoal, sobre a importância... da gente fazer um trabalho conjunto e não irmos para as ruas em grupos separados, porque sim, somos vulneráveis. O que eu acho é isso. Roberta Heloísa, bom, Ciro Gomes denuncia. Sim, o Ciro Gomes fez uma denúncia falando que se essa reforma passa, automaticamente ela vai aposentar 6 ministros do STF, mas obviamente... Os ministros do STF, eles declaram, se forem 6 ministros, eles vão declarar inconstitucional a reforma da Previdência, essa parte dos ministros, e eles não cairiam, né? José Aparecido de Paula. Léo, como faz isso? Cidadania italiana. Então, pessoal, cidadania italiana é assim. As pessoas que são descendentes de italianos e encaixam dentro de determinadas regras, elas podem fazer um reconhecimento da cidadania. Por quê? O cidadão italiano é o descendente de italiano, que significa que se você é descendente de italiano, você já é cidadão italiano. Você vai fazer um processo para reconhecer a cidadania. Você junta os documentos, Zé Aparecido, e apresenta esses documentos numa autoridade italiana, como, por exemplo, na cidade da Itália que você estiver morando, ou então no consulado da Itália de onde você estiver morando, e depois que você faz essa apresentação dos documentos, eles vão reconhecer sua cidadania italiana e você passa a ter todos os direitos de cidadão italiano. E o Ricardo H fala, não vá para a Itália, lá tem outro Bozo. Não, é bem diferente, Ricardo H, porque olha só, existe um grupo de pessoas dentro do Brasil, e hoje teve até um comentário a respeito disso, essa questão de ficar falando constantemente de direita e esquerda. Existe um grupo de pessoas no Brasil que tem a ideia de que porque o PT é a esquerda, Bolsonaro seria a direita. E a imprensa fica multiplicando essa ideia de que Bolsonaro é a extrema-direita, Não, gente, Bolsonaro não é a extrema-direita. Bolsonaro é o mesmo governo de intervenção que os Estados Unidos colocam em países que eles conseguem vencer guerras. Então, Bolsonaro é um governo de direita? Não.
O Bolsonaro é um governo de pós-guerra. Por exemplo, os Estados Unidos conseguem vencer o Saddam Hussein e depois eles conseguem colocar no Iraque um presidente que é, obviamente, submisso aos Estados Unidos. Esse tipo de postura não gera um cara de direita nem de esquerda, gera um interventor. Então, existe essa confusão de que o Bolsonaro seria direita e eles tentam pegar outros governos que são mais voltados à direita e comparar com o Bolsonaro, mas não dá para comparar. Dentro da Itália, a gente pode admitir que existe lá um governo que possa ser mais liberal, porém ser entreguista igual o Bolsonaro, tomar atitudes para destruir a indústria italiana, igual o Bolsonaro está destruindo a indústria brasileira. Essas coisas, obviamente, o governo da Itália não faria. Isso só acontece quando o governo é um governo de intervenção, que é o caso dos Estados Unidos fazendo a intervenção no Brasil através do Bolsonaro. Então é uma coisa muito diferente. Se vocês ouvirem falar coisa do tipo, o governo da Itália é de direita, não imaginem que ser de direita significa ser semelhante ao Bolsonaro. Não. Bolsonaro se propôs como sendo de direita porque o inimigo do Bolsonaro era a esquerda, mas ele não é de direita, ele é entreguismo. Para vocês terem uma ideia, tanto o Hitler quanto o Mussolini, eles eram extremamente nacionalistas. Então era o país deles em primeiro lugar, o povo deles em primeiro lugar. O Bolsonaro não, o Bolsonaro em primeiro lugar é Estados Unidos. Então o Bolsonaro é um governo de intervenção, é um governo dos Estados Unidos dentro do Brasil. Ele não é de direita, não representa a direita, não tem características de direita. Ele pode usar o argumento conservador para manter base de aliados, como ele usou o argumento conservador para ganhar votos. Mas isso não faz do Bolsonaro um cara de direita, ele é um entreguista. Ele é um interventor americano dentro do Brasil. Não tem nada a ver com um cara de direita. João Pedro de Oliveira Cótica. A ideia de não soltarem o Lula está acabando comigo por dentro e esse governo também. Calma, João Pedro de Oliveira. Olha, política, infelizmente, é isso. E te falo, João Pedro, o desespero não resolve absolutamente nada. Fábio Souza. Léo, Raquel Dodge passando a mão na cabeça de Dallagnol e da farsa jato é treva. Despertador ver que a justiça, na verdade, é gangsterismo judicial. Eu fiz a live ontem, eu coloquei o rótulo Liga do Crime, né? Porque tem a Liga da Justiça, né? Dos filmes americanos, dos desenhos americanos. Aí, ou no caso do Brasil, é a Liga do Crime. Porque vamos admitir que a grande realidade é essa, né, pessoal? O STF se tornou, infelizmente, uma Liga do Crime. À medida que a gente vai vendo as coisas acontecendo, a gente vai percebendo que o treco é bizarro. E a Carolina Guerra fala para fazer vídeos orientando a tirar a cidadania italiana. Vou ver se eu faço e coloco no canal como vídeos ensinando a fazer cidadania italiana. Não vão ser atacados pelos bolsominions, eu vou colocar também no Facebook. Sandra Silva. Estopa, como você pode dizer que o Bozo não é de direita? Porque ser de direita, Sandra, é ser nacionalista. É colocar o seu país em primeiro lugar, não aceitar essa coisa de vender estatais. Ser de direita é isso. O Hitler era de direita e, como de direita, ele colocava que os alemães eram superiores. Então, o Bolsonaro não. O Bolsonaro não é de direita. O Bolsonaro usou o argumento de ser de direita para conseguir votos de quem não gostava da esquerda. Então é mais ou menos assim. Como a esquerda estava sendo atacada, ele disse ser de direita, mas ele não é nem de direita nem de esquerda. O Bolsonaro é um governo de intervenção. É um governo que está dentro do Brasil fazendo a pauta ditada por Estados Unidos e Israel, que ganharam essa guerra não convencional dentro do Brasil. Cláudio D. Comecei a trabalhar quando João Figueiredo era presidente. Hoje, 35 anos depois, Bolsonaro no poder. Trabalhei à toa, é o que parece. O Brasil não muda. Cláudio D. É bem bizarro essa situação, né? Da gente imaginar isso. Olha, eu vi falar que tem um filme
que já começa a cogitar a possibilidade de guerra armada. E a leitura que eu faço é o seguinte: no momento que um cineasta coloca um filme mostrando luta armada para tirar o ex-presidente Lula da cadeia, o que esse cineasta está fazendo é começar a incentivar a luta armada. Eu tenho muito medo, gente, de luta armada, porque, olha, é uma coisa bem complicada, são pessoas que vão morrer e tal. Eu não sei, mas eu acho que a gente precisaria tomar atitudes drásticas, como um protesto técnico, uma super greve. Luta armada eu tenho minhas dúvidas, mas eu já começo a perceber que já tem pessoas incentivando a luta armada, que não sou eu. Eu sempre falo que a orientação é a coisa mais importante, mas depois que me contaram sobre esse filme e sobre o conteúdo desse filme, eu percebo que nós já temos comunicadores que já estão oficialmente quase incentivando a população nesse sentido de revolta. E eu não vi o filme, mas o que a gente consegue ler a partir do filme é isso. Já tem ali um embrião de uma possibilidade de uma luta armada. Isso é perigoso, lógico, mas tá ali presente. Se vai acontecer, eu não sei. Deixa eu liberar aqui os chats. Muito obrigado, Andréa Fontinelli. Quem consegue nos liderar para 13/8? Cadê o líder? Então, tá aí uma pergunta interessante, Andréa Fontinelli. Por que será que a esquerda não está organizando uma coisa maior, né? Talvez, pessoal, o derretimento lento do Moro seja necessário. Eu não sei, eu estou bem perdido. A gente está vivendo coisas bizarras, bem bizarras mesmo. E nesse período de coisas bizarras, a gente acaba ficando perdido, né? Falar, olha, por que será que mesmo com tudo isso acontecendo, a gente não tem um grande organizador fazendo... Será que é medo dos organizadores? É muito estranho, Andréia, é muito estranho, mas... vou fazer o quê? Léo, na rua, não fugir, não fala para ouvir o hino. A resposta aí é Cris MG. Eu me perdi. Gerson Alves. Os batedores de panela e manipulados deram o osso. Agora, vixe, meu futuro é hoje, mas estou pronta para tudo. Katia Lessa. Lilian Kaikowski. Bolsonaro é dos quintos do inferno. Pode ser que Bolsonaro seja realmente um navegante do inferno. Não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. A coisa vai piorar e muito. E a Helena Gomes Chagas fala que luta armada não. Apesar de toda a revolta, né? Toda indignação e revolta. Recaval Marduk. Léo, cuidado com o signo. Se você for ariano de Áries, podem te acusar de nazista. Boa. Boa. Se você for ariano ou gostar de ariano, né? Porque talvez também, né? Com quem negócio de signo tem muita coisa de par romântico, né? Aí podem te acusar de nazismo. Não, o nazismo é de esquerda, né? É legal que tipo... Eu estudei relações internacionais fora do Brasil, mas eu também li vários materiais, inclusive eu indico para vocês, tem uma série interessante, que eu não sei se tem essa série traduzida, mas traduzido seria uma pequena introdução, no sentido de uma introdução rápida, e tem uma introdução ao nazismo. E nessa introdução ao nazismo e ao fascismo, o autor contextualiza esses regimes como extrema-direita. E depois eu vi playlist de Relações Internacionais da Univesp TV, e lá também tem a mesma coisa, o nazismo como sendo extrema-direita. Né? E mesmo assim a galera que continua nessa loucura. Deixa eu agradecer Márcio Nunes, muito obrigado. Léo, o Bozo não é nem de direita, nem de esquerda, é de extrema estupidez. Exatamente. A melhor forma da gente se referir ao Bolsonaro é essa aí. Extrema estupidez. Deixa eu liberar. Roberto Beto, armarmos-nos com o quê? Roberto, olha, eu não sei o que esse filme está propondo, mas tecnicamente falando,
Numa luta armada, nos dias de hoje, a arma, ela pode ser até fabricada, as coisas estão bem diferentes, sabe? Mas a luta armada não é uma vantagem. Imagino eu que a luta armada não seja uma vantagem, mas como se armar, isso aí já não é tão o fim do mundo, não. E deixa eu pedir vocês para, por favor, se inscreverem aí nos canais. E deixa eu pedir para vocês também que quem puder me ajudar, tem aí as contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu agradecer Michael William. Vivemos em uma ditadura de desinformação. A única forma de tirar o país dessa vala é um levante popular completo, mas a apatia social é grande. Lembremos que, V de vingança, o governo deve temer o povo. O governo deveria temer o povo. O governo está muito tranquilo, porque ele se sente dono de um poder coercitivo extremo. No entanto, num evento que levou ministros, uma pessoa levou uma arma para dentro do evento e deu um tiro na cabeça. E, pessoal, eu queria pedir para vocês, nesse momento, eu vou colocar uma reprise do programa Léo ao Quadrado de hoje, porque eu tô com a cabeça explodindo de dor de cabeça. Não sei o que aconteceu, se é de repente início de alguma sinusite, alguma coisa assim. Então, eu peço para vocês que assistam aí a reprise do Léo ao Quadrado de hoje. Depois da reprise do Léo ao Quadrado de hoje, eu coloco para vocês a reprise do programa todo. Então, peço desculpas, eu vou terminar um pouquinho mais cedo, mas realmente a cabeça hoje está até latejando de dor e eu tô sem condições até de raciocinar. Então, muito obrigado, eu volto amanhã, se Deus quiser. Boa noite aos amigos da TV 247, começando agora mais um programa Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Estopa. Tudo bem, Léo? Muito frio aí em BH, em Ponte Nova, não? Tudo jóia, Léo? Não, aqui em Ponte Nova não tem frio não, Léo. Essa coisa de frio aqui em Ponte Nova é só de passagem. Aí em São Paulo é a maioria do tempo, aqui não. Aqui o frio vem, visita um pouquinho e vai embora. Você tá de camiseta, então tá quentinho aí. Aqui tá quentinho, ué. Coisa boa, Léo. Ô, Léo, como é que você está vendo aí o noticiário, muita coisa acontecendo, né? O Eduardo Bolsonaro praticamente embaixador, circulou um vídeo dele ontem, em que ele se confundiu no inglês e falou, caceta, deu branco, né? Então esse vídeo viralizou ontem, né? O inglês dele realmente não é o ponto forte. Você tem a Tabata suspensa também pelo PDT, a gente tem a Rede, que é o partido do senador Randolph indo ao STF para tentar derrubar a blindagem que o Toffoli concedeu ao Flávio Bolsonaro. Tem vários temas para a gente debater no dia de hoje, né? Além, evidentemente, da própria Vaza Jato, que está gerando aí, de certa maneira, ali o descrédito total do Dallagnol e da sua turma. Vamos começar pelo caso Tabata suspensa, Léo? Como é que você viu essa decisão do PDT de punir com um afastamento temporário, uma suspensão? Léo, quantas pessoas foram punidas no PDT? Tabata mais 7, com essa suspensão, ao todo são 8 deputados. Então, quando você suspende uma pessoa, quando você suspende um traidor, qual mensagem que você está enviando? Cartão amarelo. Não é cartão vermelho, é um cartão amarelo apenas. Olha, traidor não tem perdão, Léo. Traidor é traidor. Quando você suspende um traidor, o que você está tentando fazer é ganhar a opinião pública, no sentido de dizer que, olha, a gente está dando uma certa punição, essa coisa foi feia. O PDT não tem coragem de expulsar. Tem a grana, obviamente, tem a grana relacionada ao número de deputados que eles conseguem para as campanhas, né, que é o fundo partidário, tem a representatividade, o poder partidário, e por mais que existam infiltrados nos partidos de esquerda, os partidos de esquerda preferem se sentir partidos maiores, com infiltrados, do que terem coragem de se reinventar. Eu acho que nesse momento a esquerda tinha que se reinventar, em vez do PDT tentar conviver com a célula podre do PDT, e quando eu falo célula podre do PDT, eu nem quero dizer que as pessoas são ruins necessariamente, eu quero dizer que elas têm uma ideologia incompatível. Então, no lugar de ficar tentando conviver com essas pessoas que têm ideologia incompatível, seria muito mais lógico que
a ideologia de esquerda se unisse num campo progressista e deixasse que essa célula podre fosse para o campo Dória, para o campo Bolsonaro, e não ficar tentando dar um cartão amarelo para pessoas que já provaram que, obviamente, nunca estarão do lado do povo. Léo, a Diana da Costa está dizendo, o Ciro tabatizou antes da Tabata tabatizar. Na verdade, você tocou no ponto central, que é a questão do dinheiro, né? Se eles fossem expulsos, isso afetaria o fundo partidário dos parlamentares. Deixa eu agradecer ao Alan Jonatas, que está chegando aqui como membro do canal. Só dar um toque para o pessoal, a gente está com a data errada. Vamos corrigir a data da live. Hoje é 17 de julho, então a gente ajusta lá. Obrigado aqui pela lembrança. Léo, você acha que o PDT tabatizou, então, antes da própria Tabata tabatizar, como diz aqui a Diana Costa? Não, Léo, não concordo que o PDT tabatizou. Ontem, inclusive, eu estava fazendo, anteontem, eu fiz algumas comparações sobre o que seria tabatizar, o que seria dalanizar, dalanholizar, e eu acho que o PDT não tabatizou. O que a gente precisa concordar é que em todos os partidos de esquerda existem pessoas com tendências à tabatização, porque a tabatização é um processo que vem do público em direção ao político. No momento em que o público se mostra distante da realidade, no momento que o público se mostra distante dos fatos importantes da política, os deputados, os senadores, eles começam a entrar num processo de tabatização porque eles passam a vender um produto que o público não conhece. Para a gente entender a tabatização, Léo, a gente precisa fazer uma comparação bem lógica, né? Que é, olha, imagine que um determinado senhor decida vender produtos orgânicos porque ele sente que tem um mercado para produtos orgânicos. Só que, mesmo que exista uma tendência natural de se consumir orgânicos porque são melhores para a saúde, se aquele produto não pegar, se aquilo não estiver dando lucro, aquele senhor que fez tanta propaganda dos produtos orgânicos, ele vai se adaptar e vai começar a vender os produtos que são produzidos com agrotóxicos. Isso porque a finalidade final daquele senhor é o lucro. E o que eu quero dizer com isso é que os deputados e senadores, no momento que eles perceberam uma alienação extrema dentro da população e aquilo que eu considero que é talvez o maior convite à tabatização, que é o povo permitir a prisão do ex-presidente Lula, e não me digam, por favor, que é o povo que está permitindo que a culpa são dos juízes. Não, a culpa é do povo, porque quem sustenta os juízes são o povo, obviamente, mas também eu não culpo essa bolha de informação que está aqui assistindo o programa. Então, quando eu falo povo, obviamente eu não falo de vocês, eu falo dos fanáticos, eu falo dos anti-Lula, eu falo daqueles que querem defender a Lava Jato a qualquer custo. Os fanáticos, os anti-Lula, os que querem defender a Lava Jato a qualquer custo, eles incentivam deputados e senadores que pensem, olha, se esse cara que lutou pelo país por tantos anos, acabou sendo preso, sou eu que vou tentar lutar por esse povo? Não. É melhor ficar confortável do lado do Huck, do lado do Leman, do que caçar lutar pela população. Eu não acho que o PDT tenha tabatizado. Eu acho que alguns deputados estão tabatizando. O processo de tabatização não acabou. A gente está em processo de tabatização. E o incentivo à tabatização é a continuidade da prisão do Lula. É a tabatização geral da sociedade brasileira, Léo. Como diz aqui a Simone Guimarães, está dizendo, a Diana Costa lacrou no 247. É muito legal, porque aqui no Hangouts, no chat, as pessoas dialogam entre si. A Bianca Vidal está dizendo, ando alarmada com a quantidade de pessoas, independente da posição política, que não faz a menor ideia de quem é Dedê. Está se referindo ao Deltan Dallagnol. Ô, Léo, o Deltan teve uma reunião ontem com a Procuradora-Geral da República, que é a Raquel Dodge, e esperava-se ali que pudesse haver alguma reprimenda. Não houve nada disso. Na verdade, a Raquel fez uma sinalização de que apoia institucionalmente a Operação Lava Jato e não tem nenhuma punição ao Deltan no horizonte, ao que tudo indica. Então, parece que tudo vai continuar do mesmo jeito, o Deltan vai continuar fazendo suas palestras, a maioria das pessoas vai continuar não sabendo quem ele é, e embora você tenha críticas aqui, acolá na imprensa, né, o Hélio Gaspari hoje disse que ele ganha um dinheiro muito fácil com as palestras, ao que tudo indica, isso aí pode continuar na mesma toada. Você também não esperava nenhuma punição, né, Léo, da PGR em relação ao Deltan, né? Não, Léo, porque a PGR faz parte disso, Léo. Todos eles, aqueles que estão no Ministério Público e ainda não fazem palestra, eles olham para o Dallagnol e pensam, nossa, eu também poderia ganhar 400 mil com palestras. Infelizmente, a postura do Dallagnol, ela não gera revolta no Ministério Público, ela gera uma espécie de desejo
de que todos consigam a mesma coisa. Esse é o grande problema. E não pode vir do Ministério Público a punição. Ou seja, se não houver incentivo, se não houver punição, a PGR cria um incentivo ao surgimento de novos Deltans, né? Assim como você falava do incentivo para a tabatização geral da sociedade. Léo, o incentivo ele é perceptível. Uma das coisas mais ridículas que eu presenciei no poder judiciário, talvez do mundo todo, nem no cinema de Hollywood a gente conseguiu ver uma coisa tão ridícula quanto aquela, foi o desrespeito daquela juíza que substituía o Sérgio Moro e ficava tirando sarro da cara do Lula, falando, se for começar desse jeito, toda aquela palhaçada, por que ela fez aquilo? Olha, subentende-se que um magistrado a nível federal é uma pessoa de cultura elevada, uma pessoa, obviamente, que teve uma educação acima do nível. Por que ela fez aquele espetáculo? Porque, olha, o Sérgio Moro ensinou para os magistrados ao redor do Brasil que ser juiz não é utilizar uma técnica jurídica para poder dar uma decisão que consiga realmente solucionar um problema. Ser juiz é fazer um espetáculo. Ser juiz é transformar um julgamento num espetáculo para que isso te dê alguma oportunidade de promoção política. Então, esses incentivos, eles já estão surtindo efeito. Eles surtem efeito através de promotores ao redor do Brasil que agora se tornaram punitivistas e começam a se sentirem mais poderosos do que os políticos eleitos da cidade. Há exemplo de uma coisa que acontece aqui dentro da cidade de Ponte Nova, que um promotor simplesmente pediu a prisão de um monte de pessoas, com um caso muito semelhante ao da Lava Jato, antes mesmo de que tivessem evidências a respeito do cometimento de crime. Isso está ficando uma coisa tão comum porque os incentivos estão indo nessa direção. E olha, para incentivar, através da técnica Dallagnol-Moro, de compra de serviços do Poder Judiciário e do Ministério Público, para incentivar que o Poder Judiciário tome uma decisão em seu favor e que o Ministério Público persiga o seu inimigo, basta você ter dinheiro para contratar palestras desses profissionais. Coisas que não podem ser de forma alguma aceitas numa democracia. Uma forma indireta de comprar o serviço do promotor. Léo, hoje esse papo do incentivo está ficando muito interessante. Eu vou trazer um outro personagem, que é o Danilo Gentili, e a gente vai falar sobre isso também, porque você mesmo fala que ele foi incentivado a se transformar nesse personagem que ele é, né? Mas antes vou ler o comentário do Salles dizendo: PDT era de esquerda com Brizola, agora só serve para dividir a esquerda, o que infelizmente tem feito muito bem, vide a última eleição presidencial. Cláudio Alves está dizendo: PDT e PSB é igual à direita, esquerda é PT, PSOL, PCdoB. Eu acho que essa distinção está ficando cada vez mais clara, de fato, né? Urias Oliveira está dizendo: vocês vão falar do Toffoli e Leitão, que apanham dos monstros que ajudaram a criar? Falaremos também, tem tudo a ver com a ascensão do fascismo. A Cláudia Silva dizendo: boa noite. Não entendo o fenômeno Tabata, é uma jovem que estudou em Harvard, que estava no lugar certo, na hora certa, e usou e foi usada, nada mais. Nothing more, diz aqui, né? Ô, Léo, o Gentili ontem, ele foi para as redes sociais e disse que tinha sido demitido do SBT porque criticou o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro como embaixador, né? Disse que já tinha sido chamado para passar no RH. Parecia uma piada e, de fato, era uma piada. Ele estava tentando trollar a esquerda, de uma maneira geral. Algumas pessoas acreditaram, o Carlos Latuf até fez uma charge sobre isso, e aí depois o Gentili foi lá oprimir as pessoas de esquerda que acreditaram na questão dele. E ele sempre vai num estilo muito violento, muito agressivo, né? Aquele jeito Gentili de ser. Você falou, Léo, numa transmissão no passado, que o Gentili não era assim no passado. Ele se transformou num opressor porque a sociedade brasileira estava buscando opressores. Como é que foi esse processo de transformação do Gentili e essa brincadeira que ele fez com a própria demissão, dizendo: fui demitido aqui do SBT, porque... E essa notícia bombou nos sites, inclusive no 247, hoje, o dia todo. Ele virou um... Coincidentemente, ontem, na hora que trouxeram essa notícia para mim, eu falei, com certeza é brincadeira dele. A gente consegue perceber de uma forma muito clara, porque o Gentili não critica o Bolsonaro. As emissoras de televisão, elas sabem usar técnicas de imparcialidade para criar uma expectativa de que existe uma imparcialidade. Aquela coisa, olha, eu vou bater da forma correta no meu amigo e vou espancar o meu inimigo, mas eu vou criar uma ideia de que eu sou imparcial. O Gentili, obviamente, não critica os Bolsonaro de uma forma que seja significativa. E para entender uma técnica, né, da televisão, trazendo exatamente o exemplo que eu trouxe ontem, Léo, no momento que eu falava sobre esse assunto, sobre a certeza que eu tinha que era uma brincadeira, e está até no programa de ontem isso,
Uma forma interessante de você entender a imparcialidade através da parcialidade é mais ou menos assim. Você precisa de contratar uma pessoa para fazer um serviço de azulejista na cozinha da sua casa e tem o Sr. João e o Sr. Zé. O seu vizinho quer que você contrate o Sr. João. Então o seu vizinho vira para você e fala: olha, Léo, o Sr. João fez esse serviço aqui na minha casa, ficou muito bom, cara. Eu nunca vi um azulejista tão bom igual o Sr. João. Olha, mas o Sr. João é um cara muito complicado, o Sr. João bate na mãe, bate na mulher, já foi preso 3 vezes, quando é final de semana fica caindo nas ruas drogado, mas tem também o Sr. Zé. O Sr. Zé é gente fina, o Sr. Zé, ele ajuda no asilo, o Sr. Zé é um camarada super carinhoso, o Sr. Zé faz doações, o Sr. Zé é uma das pessoas mais carismáticas, conversa com todo mundo. O Sr. Zé, assim, ele tá aprendendo, né? Então, outro dia ele foi fazer um serviço ali no vizinho, estragou o material. Qual que é a realidade? Olha, o cara falou mal dos 2 personagens, assim como ele falou bem dos 2 personagens. Mas a única informação que interessa para quem vai contratar um serviço é a informação que fale sobre a postura do cara no serviço. Ninguém quer saber se o azulejista bate na mãe. O cara quer que o azulejista entregue um bom serviço. Então, na realidade, a Rede Globo, como obviamente o Danilo Gentili, eles usam essas técnicas de criticar. Eu criticar, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma política totalmente incompatível com os interesses nacionais, é bem diferente de eu fazer uma piada do tipo, o Eduardo Bolsonaro, desculpem o horário, tem pinto pequeno. O que interessa isso para o eleitorado do Eduardo Bolsonaro? Eu estou criticando, eu estou zoando. Eu posso falar, o Eduardo Bolsonaro vai para fazer o quê nos Estados Unidos? Vender hambúrguer? Isso é uma coisa. Agora falar, olha, o Eduardo Bolsonaro, ele não tem uma preparação técnica para encarar o trabalho de embaixador nos Estados Unidos, e isso pode comprometer demais os interesses do Brasil. Isso porque o Eduardo Bolsonaro, durante toda a sua carreira política, ele foi um personagem que vendeu um oba-oba de um cara opressor e nunca se dedicou aos estudos. Isso é uma crítica. Agora, falar que ele vende hambúrguer, falar que ele é um bobão, falar que ele tem pinto pequeno, tudo isso são coisas irrelevantes sob o aspecto político. E eu tenho certeza que o Danilo Gentili, ele sabe muito bem usar essa estratégia de comunicação, porque eu volto a dizer, eu não considero as pessoas que estão do outro lado como imbecis, eu considero como gênios que jogam no partido oposto. É bem diferente. E o Danilo Gentili, né, respondendo ao início da pergunta que você fez, ele é tão gênio que quando ele começou a carreira dele, ele tentou fazer um trabalho sério e ele foi aos poucos se adaptando à postura do telespectador brasileiro. O Danilo Gentili soube, antes do Bolsonaro, identificar as falhas do telespectador brasileiro, que são essas falhas no caráter, na moral, essas falhas de um telespectador que há muitos anos sentava ao domingo na televisão para assistir vídeo cacetada, verem pessoas sofrerem dor. Esse tipo de percepção do Danilo Gentili foi uma jogada de mestre. Ele se tornou um opressor da televisão. Então podemos dizer que o Danilo Gentili está para a televisão, assim como o Bolsonaro está para a política. Eles vêm exatamente dessa configuração da sociedade brasileira. Uma sociedade hipócrita, uma sociedade de mau caráter, uma sociedade que quer o mal do próximo, com pequenas exceções, obviamente, que são aqueles que não gostam do Danilo Gentili. Léo, pelo que você fala, eles são praticamente irmãos siameses, né? Gentili e Bolsonaro se dão muito bem. Então, claramente, essa crítica do Gentili ao Eduardo Bolsonaro, embaixador, era uma crítica fake. Ele batia ali no limite do Toledo, de repente até combinava com o Bolsonaro, vou criticar aqui, né? Mas não se incomoda não, que vai ser só de mentirinha, porque não dava para levar a sério também aquela crítica. Como é que você vê? A Raquel Sherazade, por exemplo, ela está criticando de uma maneira que me parece sincera, diferentemente do Gentili. Como você falou, era uma crítica falsa para simular uma certa independência, né? Exatamente, Léo. Eu gosto de chamar de imparcialidade Mariane porque eu percebi isso através de uma pessoa que chama Mariane, que ela usava essa falsa, uma pessoa da família, que usava essa falsa percepção de imparcialidade, de criticar o lado que ela gosta, criticando com coisas insignificantes, e criticar o lado que ela não gosta, falando de coisas significantes. E a televisão usa isso todo o tempo. Absolutamente
todo o tempo. E as pessoas, quando as pessoas têm uma genialidade muito grande, que é o caso do Danilo Gentili, e eu falo, a primeira coisa que a gente precisa fazer para entrar numa briga e sair bem dessa briga é identificar o tamanho do inimigo. O Danilo Gentili, ele faz parte da equipe do inimigo e ele é um gigante da comunicação. O Danilo Gentili, ele soube identificar não só apenas essa podridão que existe dentro do ser humano brasileiro, uma podridão que estava lá para ser regrada, cultivada e para ser crescida, como ele também sabe julgar muito bem com essas técnicas de comunicação e essa falsa criação de imparcialidade. Então, qual a percepção que se tem? Olha, o Danilo Gentili, ele é um cara que fala bem do Bolsonaro porque realmente faz sentido, porque na hora que tem que meter o pau, ele mete o pau. Inclusive, ele falou que o pinto do Eduardo Bolsonaro é pequeno, mas peraí, o que isso tem a ver? Eu falo isso porque eu sou totalmente contra, Léo, a esquerda entrar numa perda de tempo com essas brincadeiras, né? Porque até bem pouco tempo atrás, as críticas contra os bolsonaros eram todas fundamentadas nisso. Olha, o Carluxo seria gay, o Eduardo Bolsonaro teria o pinto pequeno, fulano... São críticas insignificantes sob o aspecto político e são críticas que ajudam, porque distanciam elementos importantes como cadê o Queiroz? Léo, é importante você esclarecer um ponto. Você está sendo criticado aqui, ó, pela Lene, dizendo gigante é a mão dele, ele é um merda. Né? Osmar dizendo Danilo é gênio, tem dó, Léo. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, porque, na verdade, ele atinge um público muito grande, mesmo falando grosserias. Então, eu queria que você explicasse essa questão do tamanho desse personagem, mesmo ele sendo uma figura tão agressiva, tão grosseira. Olha, gente, O problema só existe porque o antagonista é muito grande. Quem assiste super-heróis consegue identificar a grandiosidade do super-herói apenas na hora que aquele super-herói confronta um inimigo gigante. Então, o Coringa faz o Batman ser grande exatamente porque o Coringa, ele apesar de ser do mal, ele é um gigante do mal. Quem assistiu Batman, o último Batman, e viu o que o Coringa é capaz de fazer, vê ali uma pessoa que não é um ser humano normal. É uma coisa extremamente fora do comum. Né? O primeiro Batman, inclusive, né, me parece que é o Begins, mostra que aquele que estaria páreo para lutar com o Batman é exatamente um que foi treinado nos mesmos moldes, né, dentro do mesmo estilo. Essa coisa de tentar achar que o Danilo é imbecil porque ele joga do outro lado é a mesma coisa da gente entrar em campo para jogar com a Alemanha e pensar que ali em campo só tem pessoas idiotas porque são o time adversário. Não é dessa forma que a gente vai ganhar um jogo. Não é dessa forma que a gente vai ganhar essa brincadeira. A gente precisa olhar para o adversário e ter consciência do tamanho do adversário. Quando eu falo que ele é um gigante, eu quero dizer que ele é uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação, que consegue conquistar várias pessoas, assim como a gente precisa admitir que o time da Alemanha é um time que tem uma capacidade muito grande de fazer gols e com isso consegue vencer jogos, o que é bem diferente de querer dizer que ele é um gigante porque tem um grande caráter. O Danilo Gentili, ele é um grande inimigo, um grande elemento nas mãos dos liberais, e não admitir o tamanho desses grandes comunicadores que os liberais têm é ficar tentando imaginar que a gente vai entrar num campo para jogar com um monte de crianças, e não é assim. A gente tem perdido por causa disso. A Raquel está dizendo que ele é um gigante do mal, né? E que Ninfa Zampronha Barreiros dizendo que, boa analogia, Batman e Coringa. Mas vamos deixar de falar desse personagem, ele fez a piadinha dele sem graça, atacou depois o Latuf, que fez uma charge, e o Latuf fez com ele o que ele fez com a Maria do Rosário. Ele falou, bom, pelo jeito aí o cara gostou da charge, botou a charge dentro da calça, esfregou e mandou pelo correio para o Danilo Gentili, né? Então assim terminou essa polêmica. Obrigado aqui ao o Idemar, aqui, eu vou ler esse comentário, tá, Léo? Obrigado, dizendo, o Atush, que é um sujeito respeitoso, civilizado, inteligente. O Léo também, você também, tá, Léo? Ele mandou para mim, mas isso aqui vale para você. Obrigado, e o Idemar. Bom, Léo, vamos falar da Miriam Leitão, já que a gente está falando sobre comunicadores. A Miriam Leitão iria participar de uma feira literária em Jaraguá do Sul, né? Ela e o marido dela, que é o Sérgio Abrantes, cientista político. O que aconteceu? A feira desconvidou a Miriam Leitão, porque a Miriam Leitão virou alvo de bolsominions, né? Como a Miriam Leitão critica muito o Bolsonaro, embora tenha apoiado o golpe, né? Levantou a história das pedaladas, ajudou a tirar o fascismo da garrafa, né?
a Miriam Leitão tem uma responsabilidade por essa situação que o Brasil vive, né? O que acontece? Os bolsominions não têm gratidão por esse trabalho. Por quê? Porque a Miriam Leitão, evidentemente, ela queria a volta do PSDB, ela não queria a ascensão do Bolsonaro, né? Então ela fica escandalizada, e com coisas que são escandalizáveis mesmo, como, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro embaixador. Hoje ela escreveu que ele não tem a mínima qualificação. Bom, a Feira Literária de Jaraguá do Sul, onde ela e o marido participariam, desconvidou dizendo que era incapaz de garantir a segurança dos dois. Por quê? Porque temia ataques bolsonaristas ao casal. Como é que você vê esse avanço do fascismo atingindo, inclusive, jornalistas e pensadores que atuaram pelo golpe de Estado, Léo? Léo, eu vejo isso como sendo, obviamente, o monstro que ficou fora de controle, e me pergunto nesse momento o que eles estão esperando para entender que para frear isso é preciso que eles realmente saiam dessa onda de tentar proteger o Sérgio Moro. O que a Globo, assim, não digo a Globo como instituição, mas o que os jornalistas da Globo estão esperando para entender que eles são, obviamente, os próximos a serem sacrificados por isso? Ninguém está salvo. Ninguém. Por quê? Olha, a intenção, ela é de reposicionamento geopolítico do Brasil. Isso, obviamente, tira de todos. Então, aquele cara que acha que está protegido, pode ser inclusive a Miriam Leitão, não está protegido. Eu fico impressionado, por que eles não jogam limpo, né? Por que eles não falam de toda a armação da Lava Jato, como o resto da imprensa brasileira está tentando fazer? Eu acho que a Miriam Leitão, ela deveria começar a influenciar na Rede Globo nesse momento e dizer, olha, vai chegar um ponto em que a gente vai deixar de existir porque nós estamos criando o fim da nossa existência. Aí, obviamente, eles queriam, igual você falou, eles queriam o PSDB, deu ruim, veio o Bolsonaro, e o Bolsonaro não conseguiu acreditar e admitir que ele só existe na presidência hoje por causa da Globo. Mas, enfim, é merecido, Léo. Ô, Léo, mas por mais que seja merecido, você falou a questão do Moro, né? É possível separar o fascismo do Sérgio Moro? Por exemplo, tem pessoas, não, eu não sou fascista, mas eu defendo o Sérgio Moro. Não, eu não queria o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito estranho, o Eduardo Bolsonaro é uma figura esquisita, mas o Moro é legal. E aí eu te coloco essa questão claramente. Fascismo e Moro se confundem ou são coisas separadas? Olha, o fascismo e o nazismo, no aspecto técnico da palavra, eles estão muito mais conectados aos... Caiu, a gente observa o Bolsonaro, a gente consegue perceber que é um ator político, mas um ator também que está interpretando a todo tempo, está se reconfigurando. Agora, quem que realmente tem um projeto de poder, uma estratégia de controle, malabarismo para fazer articulações, isso aí é o Sérgio Moro. Quem que está criando formas de incultar na cabeça das pessoas de que é preciso uma luta contra a corrupção, toda essa postura estranha de criminalizar todo mundo para poder justificar a punição de todo mundo, isso vem do Sérgio Moro. Eu até posso dizer que se eu tivesse que escolher hoje entre viver num país governado por Bolsonaro para o resto da vida ou viver num país que vai ser governado pelo Sérgio Moro por 4 anos, eu prefiro ter o governo Bolsonaro para o resto da vida, porque o governo Bolsonaro pode errar e um dia acertar, do que o governo Sérgio Moro, que estará a todo tempo acertando, porém errando para a sociedade brasileira. O Sérgio Moro, ele é uma pessoa esclarecida e sabe que está fazendo mal. O Bolsonaro, ele fez de tudo para chegar ao poder e muita coisa que acontece ali, ele é ou pressionado ou é porque ele é bobo mesmo e não sabe o que está acontecendo. Mas digamos que se eu tivesse que escolher entre o Brasil passar para a monarquia e para as mãos da família Bolsonaro, ou o Brasil ficar nas mãos do Sérgio Moro por 4 anos, eu tenho certeza que em 4 anos o Sérgio Moro consegue causar uma destruição bem maior no Brasil do que colocar a família Bolsonaro como monarca para o resto da eternidade do Brasil. Colocação corajosa essa sua, Léo. Realmente polêmica, né? Vai dar o que falar, mas muito interessante. O que você está dizendo é que o Moro tem muito mais capacidade de fazer o mal
do que a família Bolsonaro. Exatamente, Léo. Seria como se chegassem para uma pessoa e perguntassem: olha, você chegou num ponto em que a morte quer conversar com você. No entanto, ela vai te dar duas opções. Ou você vai ter um problema de coração, que você vai infartar a qualquer momento, ou você vai ter o câncer. Você pode escolher um dos dois, né? Não estou falando que o Bolsonaro é bom e nem estou falando que o Sérgio Moro seja pior que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a melhor opção. Não, não é isso. É porque se você tiver que escolher entre duas desgraças, ou um câncer, ou então um problema grave do coração, e tiver que escolher um dos dois, eu prefiro escolher o Bolsonaro para o resto da eternidade do que o Sérgio Moro por 4 anos. Porque o Bolsonaro, ele pode aprender e começar a acertar. O Sérgio Moro sabe muito bem que ele está fazendo mal, porque ele foi contratado para fazer o mal. Então, nunca, e sob hipótese alguma, essa sociedade brasileira vai conseguir ver um ato bom do Sérgio Moro. Do Bolsonaro, eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que o Bolsonaro um dia consiga fazer alguma coisa boa. O Sérgio Moro, eu tenho certeza que ele nunca fará nada de bom para a sociedade brasileira. Margarete está dizendo, Léo, sugiro o documentário A Doutrina do Choque de Naomi Klein, muito esclarecedor sobre o que está acontecendo no Brasil com os Chicago Boys no poder. Eu vi, é maravilhoso, importantíssimo, mostra o que foi o neoliberalismo no Chile, como foi implantado, e o Paulo Guedes é um admirador incondicional do Pinochet, do que se fez no Chile. A Isa Castro está dizendo que a Miriam Leitão recebe o efeito bumerangue. Ela é a primeira de muitas. Colocou o fascismo na rua, o fascismo se volta contra ela. Essa lei do retorno realmente é impressionante, né? O Cláudio Alves está dizendo, depois do pacto com o diabo, não há volta, né? E aí vale a pena ler o Fausto, de Goethe, Mefistófeles. Luciana Zero, Bolsonaro disse na Argentina que de 2003 para cá os embaixadores que nós tivemos nos Estados Unidos não fizeram nada de bom para nós, patético. Olha que interessante, Léo, nenhum embaixador que o Brasil teve nos Estados Unidos trabalhou para defender os interesses dos Estados Unidos, eles trabalharam para defender os interesses do Brasil. Vou citar alguns embaixadores. O Brasil teve o Rubens Recupero, teve o Sérgio Amaral, teve vários embaixadores, o Roberto Abdenur, né, cada um com a sua inclinação político-ideológica, todos eles, né, serviam a governos do Brasil e defendiam interesses do Brasil. Se não me engano, o próprio Celso Amorim foi embaixador em Washington também, né, antes de ser chanceler. Agora, evidente, nenhum embaixador brasileiro em Washington trabalhou para os Estados Unidos. Quando o Bolsonaro fala nenhum fez nada de bom para o Brasil, ele está querendo dizer nenhum sentou no colo do Trump, né, que é exatamente o que ele está planejando fazer com a embaixada. Como é que você vê essa colocação em que ele ataca todos os antecessores do Eduardo Bolsonaro, Léo? Eu acho, Léo, que o Bolsonaro, ele peca muito por essas afirmações que acabam colocando o Bolsonaro como um elemento cada vez mais isolado na política, sabe? Porque eu imagino que se ele não fosse tão, digamos que tão, e desculpem a palavra, tão escroto nessas colocações, ele obviamente poderia ter uma certa ajuda de personagens políticos que não têm um viés muito ideológico. Olha, quer saber de uma coisa? Eu quero o melhor do meu Brasil, eu vou acabar ajudando isso que no final das contas foi eleito. Mas com essas colocações cada vez mais idiotas, ele vai afastando todas as possibilidades dele ser acreditado, todas as possibilidades. O que ele quer dizer nesse momento? Qual que é a leitura que a gente faz disso? Olha, já que nenhum prestou, eu coloco meu filho, né? Ou seja, é um que não presta também, mas tá bom. E não é assim, gente, não é dessa forma que ele justifica a colocação do filho dele como embaixador, já que a palavra final é a dele. Olha, a melhor defesa nesse caso é ficar calado. Que ele não respondesse, mas o que ele ganhou diminuindo o tamanho dos outros embaixadores? Olha, Léo, basicamente, o que a Rede Globo ganhou tirando a reputação do Brasil ao redor de todo mundo? No momento em que a Rede Globo promoveu o Brasil como o país mais corrupto do mundo. O que a Rede Globo ganhou com isso? O que o Brasil ganha quando a gente tem um presidente da República tirando a reputação dos personagens políticos anteriores? Olha, na boa, você nunca deve falar mal da sua equipe. Você já imaginou, Léo, se eu vou pro 247 e começo a todo tempo falar com as outras pessoas, olha, lá no 247 é muito legal, mas todos os outros comunicadores são ruins, eu que sou bom.
Pois Isso é. é idiota! Você tá falando da sua equipe, cara. São ex-embaixadores, mas são brasileiros que estavam representando o Brasil em volta do Brasil. Vai chegar um ponto em que o mundo vai pensar assim, mas o que sobra de bom no Brasil? É só o Bolsonaro e a família dele? O Pois é, resto é tudo ruim? na visão deles é isso. Ô, Léo, em relação a essa questão, o que a Globo ganhou? A Globo ganhou a Miriam Leitão levando bola preta na Feira Literária de Jaraguá. Você vê como é que são as coisas, né? Detonou tanto o Brasil, fez os fascistas saírem da gaiola, saíram da jaula, e agora a Miriam Leitão não pode circular pelas feiras literárias. A Miriam lamentou, né? Poxa, que pena, né? Ia falar do que eu mais gosto, que são os livros. É uma pena mesmo, mas enfim. Salomão Cavalcante mandando aqui um superchat, agradeço ao Salomão. Ao Alexandre Henriques, Léo, afinal, vamos ter o debate entre o Rui Costa e o Breno Altman ou não? Preciso casar as agendas, é complicado, o Breno está sempre viajando, também não é tão simples assim. Mas dá para tentar organizar um hangout, eu vou tentar organizar isso sim, desculpa aí a falha técnica. Bibi Namastê, nas atuais circunstâncias, aliás, Bibi Namastê, o Lula que habita em mim, habita em você também. Nas atuais circunstâncias, será realmente possível o Bolsonaro cair se o Moro for afastado? Antes parecia lógico isso, hoje estou na dúvida. Tem muita gente dizendo que o Bolsonaro não cai não, pode afastar Moro, pode acontecer o que for, porque o povo brasileiro está gostando dessas palhaçadas, né? Pelo menos um pedaço consistente do povo brasileiro não se diverte, né? Se diverte com esse grande circo montado pelo Bolsonaro. E a Odisseia dizendo, concordo plenamente com Estopa, escolheria Bozo, entre Bozo e Moro, escolheria Bozo. Raquel dizendo, também está dizendo, Raquel também, concordo com o Estopa, Moro é mais perigoso, Bozo dá pena. Salomão, fala aí, quem fuma cannabis pode ser embaixador da Jamaica? E comente sobre 60 lojas da Walmart que vão fechar, deu no G1. Ô, Léo, responda aí, quem fuma cannabis pode ser embaixador da Jamaica? A Maria de Lourdes está perguntando sobre o Mercadante está no México, tá? Só para avisar, Lourdes. Ele está no México, ele foi lá para o encontro de progressistas. Essa pergunta sobre ser embaixador na Jamaica e o fechamento das lojas. Hoje saiu o PIB trimestral da FGV, calculou, no último trimestre caiu 0,8%, o Brasil está em recessão, Léo. Então te peço para falar sobre a recessão brasileira e sobre se um bom fumador de cannabis pode postular o posto de embaixador na Jamaica. Olha, Léo, se um bom fumador de cannabis pode ou não postular o posto de embaixador da Jamaica, eu não sei, mas que eu vou mandar meu currículo para embaixador na Itália, eu vou, porque eu como pizza direto. E essa questão da queda do PIB, Léo, é só uma questão uma questão de avaliação, porque eu acho que ninguém no Brasil, além dos mais fanáticos eleitores do Bolsonaro, acreditariam que o PIB estaria pelo menos no zero, né? É claro que a gente estaria no negativo, vamos cair na real. Nós não tivemos uma atitude político-econômica do Bolsonaro. Nós tivemos um governo que só fez oba-oba. Se for para o PIB crescer, vai ter que ser o PIB da produção de armas, que foi a única coisa que o camarada fez durante todo esse tempo, foi falar de armas, essas idiotices políticas dele, e agora ele me vai para a Europa, assina um tratado que prejudica a indústria nacional, e a tendência óbvia é a fuga de indústrias do Brasil. Após esse tratado ser realmente colocado em vigor no Brasil, a gente vai ter aí uma quantidade muito grande de concorrentes internacionais. E a expectativa de queda do PIB pós-tratado é ainda maior. É bem difícil a gente conseguir substituir o PIB industrial pelo PIB rural. A gente vai aumentar o PIB rural, tudo bem, mas o industrial é muito maior em termos de pessoas, resultado. Isso que você falou é muito importante, porque tem a ver com o fechamento das 60 lojas do Walmart. O PIB rural ele é absolutamente concentrador de renda, né? A propriedade da terra é muito concentrada no Brasil. O crescimento industrial, do comércio, do serviço, ele se espalha mais pela sociedade. Qual é a consequência? Quando você não tem este crescimento, aliás, o PIB rural também está caindo, está tudo caindo no Brasil, mas quando você não tem esse outro crescimento, qual que é a consequência? As pessoas endividadas, sem consumo, e as lojas fecham, até as mega lojas, como são essas lojas do Walmart. Hoje, saiu, Léo, que nunca houve tantas pequenas e médias empresas no Brasil inadimplentes e endividadas. Então, o comércio do São João, como você fala, da Dona Maria, também está muito endividado. Né? As pessoas realmente estão com a corda no pescoço no Brasil, Léo. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa situação econômica.
Pois é, e essa situação econômica, ela toda vez que você me pede para comentar uma desgraça pós-golpe, eu lembro que essas desgraças são sempre oportunidades para a gente demonstrar para as pessoas como que a Lava Jato prejudicou a economia brasileira. E quando a gente pensa qual que seria a relação da Lava Jato com o comércio do São João, a gente pode pegar a partir das grandes empresas que foram fechando por causa da Lava Jato, por causa do efeito cascata, né, Léo? Afinal de contas, ao fechar uma Odebrecht, obviamente, todos os fornecedores da Odebrecht passam a vender menos. Então, além dos empregados da Odebrecht e além das pessoas que os empregados da Odebrecht contratavam diretamente, existem as pessoas que antes vendiam para os empregados da Odebrecht, agora não precisam mais do mesmo número de funcionários, então gera desemprego. Nós temos também as fábricas de produtos que antes vendiam para uma Odebrecht, isso falando só de uma das empresas que foi exterminada pela operação Dallagnol-Sérgio Moro. Então nós tivemos no Brasil um trabalho de encolhimento total da nossa economia. E isso reflete não apenas lá no topo, que é o dono da Odebrecht, mas reflete também nos pequenos comerciantes. E é esse ponto que as pessoas não conseguem entender. A loja do São João, ou então a padaria do São João, ou então o barzinho do São João, ele existia porque ele vendia para os funcionários da Odebrecht. Ele existia porque ele vendia para os funcionários daquela outra empresa que fechou. É assim que as pessoas precisam entender o efeito cascata da economia. Não adianta você imaginar que a Operação Lava Jato não acabou com a economia porque ela só mirou naquela empresa que é corrupta. Não, ela mirou nas empresas que estrategicamente derrubariam toda a economia para, a partir daí, colocar a culpa no PT e vir com essa historinha aí de que o PT quebrou o Brasil e colocar o Bolsonaro no poder. E qual que é a expectativa de melhorar, Léo? Qual que é a expectativa de melhorar, sendo que o efeito cascata só está se multiplicando? 60 lojas da Walmart. 60 lojas, efeito cascata. Léo. Olha aqui, ó, a Ana Paula está dizendo, saiu hoje a situação da indústria nos últimos 3 anos, um desastre. Aí eu fico pensando o seguinte, como é que as pessoas, né, os industriais brasileiros, mantêm o Paulo Scaff como presidente da Fiesp? O cara que colocou o pato amarelo na rua para derrubar a Dilma e derrubou a indústria. Ele derrubou a Dilma, mas ele derrubou os industriais. Como é que os industriais, os empresários da Confederação Nacional da Indústria mantêm como presidente o Robson Andrade, que também apoiou o golpe, derrubou a Dilma, tudo bem, mas derrubou a indústria brasileira. Então esses caras deviam ser amplamente contestados pelos empresários, mas não são, né? Porque também a gente vai ver que essas entidades empresariais, elas são meio que, elas não têm exatamente empresários, é uma máquina ali financeira muito pesada, né? Quem se mantém não está necessariamente na atividade produtiva, é uma coisa muito louca. O Cláudio Alves está dizendo que o Bozo é apenas um fantoche da direita. Vou ler aqui um comentário do Cactus Intactus dizendo, o filme Operação Lula Livre é uma elucubração fabulatória relativa à progressiva iminência de eventualidade histórica da luta armada ressurgir no Brasil. Léo, aqui ó, tem um comentário aqui do Eduardo, boicota a Van. Né? Se o Walmart está fechando, será que a Van prospera? Qual que é o segredo da Van? Será que a Van é a única empresa brasileira que está indo bem? Né? É uma dúvida que eu tenho. Você quer falar mais alguma coisa sobre a economia antes da gente passar para os temas da política aqui, Léo? Eu até tinha alguma coisa que eu ia falar a respeito da economia, mas você tinha que me recapitular, que é uma coisa que eu considerava importante. Mas você foi falando, eu fui viajando o que você falou e acabou que eu perdi. Pois é, olha aqui, ó, a Cecília Chaves dizendo uma coisa importante que a gente já falou várias vezes, ó. Várias amigas estão fazendo Uber no Rio e São Paulo, depois da demissão no Porto de Suape, Pernambuco. Engenheiros agora Uberes, né? As pessoas eram engenheiras lá em Pernambuco, viraram Uberes no Rio de Janeiro. Ana Paula mandou um superchat, agradeço aqui a Ana Paula. Edmar está dizendo, quem disse que o Walmart vai fechar? Não, foi uma matéria que saiu no G1, né, sobre 60 lojas fechando. Léo, vamos falar então sobre a questão do Flávio Bolsonaro. Né? Teve a decisão do Toffoli, que a gente comentou ontem, mas a gente precisa aprofundar. Né? O partido Rede do Randolfo Rodrigues está cogitando ir ao STF para derrubar a decisão do Toffoli, que suspendeu todas as investigações sobre o Flávio Bolsonaro. O argumento pode ser até saudável, dizendo que você não pode ter investigações sobre sigilo bancário sem autorização judicial. O problema é que o Toffoli só aplica o Estado de Direito quando o alvo é o Bolsonaro. Não aplica, por exemplo, quando o alvo é o Lula. Né?
A Raquel Dodge também está cogitando ir ao Supremo para contestar essa decisão do Toffoli. O que eu te pergunto, o Toffoli é o presidente da corte. Será que os outros 10 ministros derrubariam uma decisão do seu presidente? Não seria muito desmoralizante? Será que o Toffoli não tomou essa decisão sem combinar antes com todos os outros 10 ministros do Supremo? Olha, eu não vejo problema nenhum, porque a posição de ministro, de presidente, é uma posição regimental. Ele não é melhor que os demais ministros, o voto dele vale exatamente a mesma coisa. E a decisão dele pode ser revisada, até porque a ideia da revisão é exatamente isso. O detalhe que eu vejo nesse momento é que é tecnicamente inviável fazer isso. Por quê? Não seria mais óbvio fazer uma solicitação de autorização judicial para que o procedimento corra de forma correta? Porque se você tem um procedimento correndo, digamos que fora dos padrões do processo penal, ele é um procedimento vulnerável. E como ele é um procedimento vulnerável, ele pode cair, ele pode voltar, ele pode cair, ele pode voltar. Eu acho que faz mais sentido uma pressão no sentido para que essa autorização judicial saia, para que o procedimento continue de uma forma correta. Eu imagino que é mais viável. E quando eu vejo partido político tentando entrar no STF com teses políticas, né, por exemplo, com a ideia de que o Estado Democrático de Direito só se aplica ao Lula, só se aplica nunca se aplica ao Lula e só se aplica quando é para o Flávio Bolsonaro, isso não prospera, Léo, porque essa é a regra. Infelizmente, é assim que funciona. Eu acho que é mais viável uma pressão no sentido de, peraí, por que a autorização judicial não sai? E tem mais, ainda que exista autorização judicial para o COAF investigar, para a Polícia Federal investigar, o mais importante nesse momento é usar o fato de que o Toffoli retirou essa autorização, retirou as investigações a pedido do Flávio Bolsonaro. Então, o que eu vejo como atuação do Partido Rede? Eu vejo uma atuação política no sentido de chamar a atenção da população. Vejam, o Flávio Bolsonaro quer blindar o Queiroz. Por quê? Né? Porque em termos técnicos jurídicos, eu acho que seria mais inteligente batalhar pela autorização judicial para o procedimento de forma correta. Mas em termos políticos, tem que explorar o fato de que o Toffoli blindou o Queiroz? Sim. Por quê? Porque foi a pedido do Flávio Bolsonaro. Por que o Flávio Bolsonaro quer a interrupção das investigações se ele não deve nada? Então isso tem que ser explorado constantemente, até porque, ainda que existam investigações, será que a COAF e a PF vão investigar? A gente sabe que o Queiroz está blindado. O mais importante agora é expor esses personagens políticos para que eles expliquem para o seu eleitorado. Não, eu quero interromper as investigações, é só para não investigar, para não gastar dinheiro público, não tem nada errado, não. Qual vai ser a cara de pau do Flávio para explicar? E ele já foi muito criticado exatamente por isso. Digamos que pesa mais contra o Flávio, Léo, o fato dele estar lutando para interromper as investigações do que as investigações. Trata-se de imaginar a possibilidade do COAF e da Polícia Federal baterem de frente com o filho do presidente da República. É bem difícil isso. Agora, a desmoralização, ela acontece por isso. Léo, vou ler o comentário da Ana aqui dizendo, dados da indústria de hoje. 13,8 mil indústrias fechadas, né? Investimentos reduzidos a 1/4. 1,3 milhão de empregos cortados. Será que isso não tem nada a ver com a Operação Lava Jato? Será que isso não tem nada a ver com as 110 mil demissões da OAS, com as 200 mil demissões da Odebrecht, que tinham seus fornecedores, né? Será que isso não tem nada a ver com o ataque à indústria naval brasileira, que tinha também vários fornecedores industriais? Eu tenho certeza que sim, né? Mas as pessoas não falam isso. As pessoas não apontam a causa do problema, elas apontam a consequência, o retrato, mas não falam da causa. E aí o grande problema, né, Léo? Os dirigentes das federações empresariais ficam brincando de colocar pato na rua e não são punidos pelo mal que fizeram ao país. Léo, eu lembrei. Você falou do pato, eu lembrei o que eu tinha para falar naquele momento. Era exatamente. Eu imaginei que você ia falar de pato. Era exatamente sobre o pato, mas o que está acontecendo, Léo, e a gente tenta entender o que levaria os industriários a continuarem com essas medidas imbecis de destruição da indústria, tudo isso, mesmo que eles tenham percebido que está dando errado. E o que eu consigo ver nesse momento
É que eles imaginam estar fazendo um investimento a longo prazo, Léo. Eles continuam insistindo no que eles estão fazendo porque eles fazem um cálculo de que a indústria vai prosperar, e eu digo a indústria, obviamente, os bolsos deles, após a reforma da Previdência. Então, o que eu consigo perceber nesse momento é que existe uma espécie de sacrifício pensado da indústria brasileira, no sentido de pressionar para a redução dos direitos trabalhistas e dos direitos previdenciários. Agora, esse sacrifício pensado, ele está sendo um tiro no pé. Por quê? Se os donos das grandes indústrias realmente estão pressionando o encolhimento da economia para conseguirem colher redução da mão de obra e de direitos trabalhistas, né, redução do valor da folha de pagamento e redução do investimento previdenciário, eles estão dando um tiro no próprio pé, porque a indústria brasileira, a nível internacional, está sendo substituída por indústrias de outros países. E quando a indústria brasileira voltar a reerguer, ela não vai ter mais clientes como tinha antes. Exatamente. Léo, Raquel está dizendo, já aconteceu na Catalunha, pequenos negócios fechados. Cecília Chaves concordando com você, Celso Ferreira também. Simone Guimarães, a direita pobre está conhecendo a democracia agora. Seu voto em Bozo foi gozoso, mas o marido só se conhece depois do casamento. É uma teoria lançada aqui pela Simone, né? Marlova Piva Kulakovski dizendo, em 2014 foram consumidos 14 megatoneladas de cimento. Em 2017 baixou para 55 megatoneladas e até outubro de 2018 foram consumidos 44 mega, queda de 30 megatoneladas. Isso foi Lava-Jato e golpe, ou seja, né, consumo de cimento também desabando no Brasil. Peço para o Cactus em Cactus mandar aqui mais um comentário, porque desapareceu. Ô, Léo... que é o super indicador, Léo. Ela trouxe isso como um super indicador da atividade da construção civil, porque, obviamente, quando você imagina essa queda no consumo do cimento, você imagina também uma queda no nível de emprego, você imagina uma queda no nível dos consumos também complementares, uma queda também das pessoas que consumiam no mercado porque estavam trabalhando com esse cimento e assim por diante. Esse indicador mostra que a gente praticamente aniquilou a indústria da construção civil no Brasil. Pois é, Léo. Aí qual que é o remédio do Bolsonaro e do Paulo Guedes? Como eles não sabem estimular o crescimento, a gente retoma, né? Hoje saiu o dado da recessão, queda de 0,8% do PIB. O que eles querem fazer? Eles querem liberar todos os saques do fundo de garantia. Querem que as pessoas possam queimar a sua poupança para tentar sair do vermelho, pagar as dívidas e tal. Como é que você vê essa medida meio desesperada de tentar injetar um pouquinho de oxigênio na economia brasileira, Léo? Eu vejo isso como a maior covardia, Léo, de uma pessoa que se vê como liberal e, na verdade, não acredita na teoria econômica que ele professa. Sabe por quê? O que o Paulo Guedes está tentando fazer é exatamente a mesma política que foi aplicada pelo ex-presidente Lula. Só que o Paulo Guedes, ele não tem a coragem de desafiar as elites e fazer uma política desenvolvimentista a partir do dinheiro público. Então, o que o Paulo Guedes quer fazer com toda a sua cara de pau? Ele que é liberal, ele quer implementar um keynesianismo através do dinheiro dos outros. O Paulo Guedes, ele não consegue ter a coragem que o Lula teve para montar um orçamento no sentido de criar uma expansão através da injeção de dinheiro na economia, porque ele não pode usar o dinheiro público, porque senão ele vai ser criticado como sendo comunista. Ele quer promover aquilo que ele não acredita, que é uma política desenvolvimentista, através do dinheiro alheio. Isso é a maior cara de pau, a maior cevergonhice que a gente pode ver. É um cara que realmente faz discursos liberais criticando o desenvolvimentismo, mas ele quer fazer o desenvolvimentismo acontecer, mas com o dinheiro dos outros. O que ele está fazendo? Estimulando o saque do fundo de garantia. É exatamente a política que foi proposta pelo Haddad, exatamente a política que foi proposta pelo Ciro Gomes, exatamente a política que foi implementada pelo ex-presidente Lula. Vamos estimular a produção através do aumento do consumo. Só que ele é um cara de pau e vai fazer isso não com a união de toda a sociedade. Ele vai fazer isso às custas do pobre coitado que tem uma reserva para quando chegar no final da vida profissional. Ele vai fazer
todo esse investimento usando o FGTS do trabalhador. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia injetar o dinheiro do FGTS, porque o dinheiro está guardado, e ir pagando o FGTS aos poucos. No entanto, ele vai fazer o cidadão sacar o próprio FGTS para consumir, para tentar fazer aquilo que ele mais abomina, aquilo que o Bolsonaro mais criticou, aquilo que os liberais têm ódio, a política do Lula. Só que ele vai fazer com dinheiro alheio. Léo, é inacreditável, mas enfim, a Lúcia Andrade dizendo, a gente precisa amadurecer e não nutrir esperanças com essa corja, assim a revolta e a desesperança serão nossos combustíveis para reagir. O Joel está dizendo, Marielle vive. Margarida, quando o Queiroz dançou lá no hospital é porque sabia que tudo acabaria em pizza. Pois é, será que o Queiroz já sabia antes de todo mundo? Cláudio está dizendo, os industriais brasileiros não são industriais. Socorro, concordo com vossas análises, mas gostaria que vocês fizessem chamadas para as manifestações de ruas, pois apenas assim poderemos fazer retroceder na desgraça. Eu queria dizer que sempre que há manifestações, como houve o 15 de maio, 30 de maio, a gente divulga, cobre, faz, mas tem que haver tem que haver a articulação, a organização, né? A gente não pode convocar para manifestações assim no vazio, né? Cabe aos sindicatos, às lideranças políticas organizarem. Como é que você está vendo, Léo? A gente já falou muito sobre isso, mas essa apatia do povo brasileiro diante do que está acontecendo. Pois é, Léo, eu estou vendo como o povo brasileiro está comportando, Léo, como se fosse aquele gado dentro do curral que está para ser abatido nos próximos dias, e de uma hora para outra o curral é aberto, ele tem a oportunidade de vencer a situação triste dele, de que vai ser abatido em poucos dias. No entanto, ele prefere ficar ali dentro do curral, porque ele pensa, quer saber de uma coisa? Eu vou ser abatido daqui uma semana, mas nessa próxima semana eu garanto que eu vou ter a minha ração aqui. O povo brasileiro está muito inerte, com muito medo, que eu veja um trabalhador que poderia aderir a uma super greve, pensando, não, pelo menos eu tenho meu empregozinho. Tem até quando? Tá tudo fechando. A gente deveria ter uma super união dos trabalhadores nesse momento, principalmente funcionalismo público. Léo, a gente falou muito sobre o Walmart, recebi um alerta de um leitor, porque esse comentário sobre o Walmart veio aqui nos comentários, né? E a pessoa está me alertando que a notícia é mais antiga. Então, peço desculpas aqui pelo erro relacionado ao Walmart, mas não invalida a tese de que tem muito comércio fechando no Brasil. O que mais se vê no Brasil é a loja fechada, né, Léo? Exatamente, Léo. Olha, tudo está fechando no Brasil, a grande realidade é essa. Eu diria que até seria diferente se alguma coisa estivesse abrindo, mas não está. O Brasil está substituindo todas as atividades econômicas voltadas ao mercado interno por atividades econômicas voltadas aos gringos. Então a gente está substituindo nossa indústria pela produção rural. Agora o detalhe básico é que a produção rural não vai refletir em salário para as pessoas das cidades. Isso porque a produção rural é operada em máquinas. Então é preciso uma conscientização das pessoas, e se a gente não tiver esse trabalho de multiplicação da informação para conscientização, será que serão os Estados Unidos que estão se beneficiando disso, que vão tentar nos alertar? Né? Lembrando que o Super Sam é o maior inimigo do Chapolin Colorado, então não adianta, não vai ser o Super Sam que vai ajudar o Brasil a sair dessa. Se alguém vai nos defender, esse alguém tem que ser o Chapolin Colorado. A Marisete Souza está dizendo, quando menos se espera que se tenha o estouro da manada. Eu queria que você falasse sobre um personagem bastante asqueroso, né, que me provoca ali uma sensação muito ruim, que é o Weintraub, ministro da Educação. Ontem teve manifestação de estudantes em Brasília, né, e foram reprimidos pela polícia, como costuma acontecer. Né, foram protestar contra a privatização das universidades. O que fez o Weintraub? Ele é tão picareta, tão cara de pau, Léo, que ele gravou um vídeo ao lado de policiais que teriam sido covardemente agredidos por estudantes. O que a gente pode falar sobre esse personagem que hoje exerce o cargo de ministro da Educação, Léo? Assim, Léo, como todos os bons políticos que estão do lado do Bolsonaro, são pessoas dissimuladas capazes de mentir a qualquer custo. Eles têm um poder da mentira, um poder muito grande da mentira, porque dentro da sociedade que os segue existe uma vontade muito grande de consumir a mentira. Agora, eu queria falar um pouco sobre esses protestos isolados.
que acontece com a esquerda, que a esquerda não consegue se unir numa pauta? Porque, olha, os estudantes vão protestar contra a cobrança das universidades, o fim das universidades públicas, mas os estudantes vão protestar por isso sozinhos, e me pasma pensar que nem aqueles que estão estudando para vestibular vão protestar junto com os estudantes. Da mesma forma, quando a gente tem um protesto relacionado a uma classe profissional, esses estudantes acabam não indo. Eu acho que se a esquerda realmente não consegue escolher uma pauta única para, através dessa pauta única, começar a transformar toda a sociedade e não os seus interesses, essa esquerda vai tomando pancada em conjunto. O que fez o Bolsonaro ser eleito é que a massa de manobra que segue Bolsonaro se uniu no entorno do Bolsonaro e pronto. Né? Ali, no meio das pessoas que seguiam o Bolsonaro, tinham pessoas que queriam mais investimentos em educação, mais investimentos em saúde. Tudo bem, teve uma grande quantidade de fanáticos que só queriam lutar contra o kit gay. Mas nós precisamos admitir que tinham muitos progressistas seguindo o Bolsonaro, sem saber que o Bolsonaro não responde pelo progressismo. Tinham muitos defensores do estado de bem-estar social defendendo o Bolsonaro, sem saber que o Bolsonaro não representa isso. Mas, no entanto, tinha uma coisa em comum. Estavam todos ali defendendo o Bolsonaro e conseguiram eleger o Bolsonaro porque conseguiram dar apoio, por exemplo, ao golpe que prendeu o ex-presidente Lula. Quando a gente pensa na esquerda, a gente tem talvez centenas de pautas diferentes e essas pautas não conseguem se interconectar, os públicos dessas pautas não conseguem fazer ações conjuntas e, dessa forma, a esquerda apanha aos poucos. Uma esquerda que chega para fazer uma manifestação pacífica e não está, às vezes, não é bem recebida pela polícia, né? Será que o policial imagina o que significa acabar com as universidades federais, até mesmo para os parentes deles, policiais? Então, eu acho que nesse momento a esquerda está faltando entrar em contato, Léo, e realmente setar uma pauta única e, a partir dessa pauta, ir até a vitória dessa pauta. Dizem que existe um ditado que fala: como que você faz para comer um elefante? Como assim comer um elefante? Por partes. Eu acho que para solucionar o problema de hoje, seria necessário concentrar em partes. Eu acho que nesse momento, a oportunidade de queda do Sérgio Moro com a desmoralização da Lava Jato, ela traz possibilidades interessantes, como, por exemplo, uma pessoa trouxe no início da live, que ela não crê muito na possibilidade de queda do Bolsonaro, mas se o Moro for considerado suspeito, a eleição está automaticamente considerada fraudada. Então, são pontos que, se a gente conseguisse refletir, a gente conseguiria levar a esquerda numa pauta única. O Cactus em Cactus mandou aquele comentário que tinha sumido, dizendo que no filme Operação Lula 2, né, filhos de ministros da Justiça são sequestrados para que se faça justiça no Brasil. Simone está dizendo: será o caso de Lula dirigir os trabalhadores da prisão? Algo que tem que ser feito urgentemente, né? Preciso uma reação, e ela pergunta se essa reação pode ser liderada pelo Lula. Anne Walsh, cadê os classificados do 247? Comércio livre já. Vamos fazer uma rede social, mas só para membros e assinantes, para que ela seja totalmente, né, livre de bolsominions, né? Sandra Chaves dizendo: a esquerda tem que contratar o Estopa para nos orientar. Eu sempre achei que o Estopa era uma órgão guia, vamos dizer assim, de pensamento estratégico realmente para o campo progressista. Ô, Léo, precisamos falar também, só que já que a gente falou do Weintraub, ele lançou um programa chamado Futurice para as universidades. O Futurice praticamente é a privatização das universidades públicas, né? Dizendo que elas vão ter que levantar dinheiro fazendo parcerias privadas, etc. e tal. Então, na prática, é abrir espaço para a privatização. O que é o grande projeto, né? Eles não anunciam a privatização das universidades, mas dizem: olha, não, as universidades que buscarem novas fontes de receita serão aplaudidas. Por exemplo, cobrança de mensalidades, Léo. Só para responder aqui a Marisete Souza, dizendo: Léo, você está fazendo uma bolha. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui todo mundo pode participar, mas se a gente criar uma rede social do 247, não faz sentido que nessa rede social a gente tenha agressores, porque as pessoas vão entrar numa rede social para se relacionar com pessoas que valham a pena, né? Então, tem que ser um ambiente não tóxico, né? Só nesse aspecto, não é criar bolha. E o site é aberto para todo mundo que queira ver o canal aqui no YouTube também, da mesma maneira. Léo, privatização das universidades, como é que você vê esse tema avançando no Brasil?
Olha, eu vejo como uma promessa do Bolsonaro que está sendo agora, está em caminho de ser cumprida. Essas pessoas não conseguiram perceber que isso era promessa do Bolsonaro, e hoje eu olho para as pessoas que são diretamente afetadas pelas privatizações das universidades, como aqueles que estão estudando para tentar passar no vestibular, ou estão estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio para tentar ingressar numa universidade federal, vejo os professores universitários, enfim, vejo todos aqueles que não querem trabalhar ou estar em universidades do Paulo Guedes e pergunto o que estava faltando para você entender isso quando era possível que você estivesse junto na luta contra a eleição do Bolsonaro. Porque, olha, já passou. O Bolsonaro foi eleito. Tentar ir para as ruas para tentar bater de frente com o projeto que venceu nas urnas é uma coisa complexa. O que é preciso nesse momento é o entrosamento inteligente para provar que as eleições foram fraudadas, para tirar a legitimidade do Bolsonaro. Porque ir para as ruas, Léo, não faz sentido, é até antidemocrático. Olha, vamos imaginar que o Bolsonaro tivesse vencido as eleições de forma democrática, que não tivesse tido fraude eleitoral. Ir para as ruas lutar contra a privatização das universidades, sendo que essa foi a pauta do Bolsonaro o tempo todo, foi isso que ele prometeu, isso que venceu nas urnas, seria um desrespeito da esquerda contra a decisão soberana das urnas. Então o que eu penso nesse momento é o seguinte, precisamos provar que não existiu decisão soberana das urnas. Nós precisamos mostrar que a Lava Jato corrompeu o processo eleitoral, porque a partir da Lava Jato ter corrompido o processo eleitoral, a possibilidade de venda das universidades federais cai. Por quê? Porque não tem um presidente legítimo no poder. Agora, tentar bater de frente com aquilo que foi durante todo o tempo a proposta do Bolsonaro é uma coisa incoerente. Seria como se a gente imaginasse que o Lula venceu nas urnas prometendo lutar contra a fome e a elite fosse para as ruas falar, não luta contra a fome não, fome é legal. Não, mas espera aí, o cara foi eleito para lutar contra a fome. Como que você vai pedir para não lutar contra a fome? Tenta eleger o Serra para ele parar com o combate contra a fome, mas não atrapalhe o Lula. Da mesma forma, o Bolsonaro foi eleito para acabar com as universidades e acabar com todas as empresas estatais. O que a gente tem que fazer nesse momento é provar que ele não foi eleito, provar que houve uma fraude. Porque tentar contestar o presidente em exercício é pedir para levar pancada, gente. Por isso que eu falo, a unificação da esquerda tem que ser no sentido de mostrar que a Lava Jato corrompeu o processo eleitoral, e como a Lava Jato corrompeu o processo eleitoral, a Lava Jato anula automaticamente o processo eleitoral. Tá claro, Léo. Deixa eu ler o comentário da Cecília dizendo: penso que estamos dispostos a ir às ruas, mas todo dia o STF nos dá uma rasteira. Talvez se parássemos um dia de braços cruzados sem pagar uma única conta, teríamos mais visibilidade. Isso é o que o Léo Estopa chama com frequência de protesto técnico, né? A Simone dizendo: a esquerda precisa de um líder. O nosso está preso. Bauman urgente. Todos seguem. Um lidera. É a falta de uma liderança. Por isso, Léo, exatamente por isso, né? Por isso que o Lula não só foi preso, como foi também silenciado durante o processo eleitoral. Ele foi sequestrado e calado pelo Estado brasileiro, porque o sistema tem medo do que o Lula possa dizer para orientar o povo brasileiro. Com isso, eu passo para você, a Rosiane também defendendo aqui o consumo zero, né, na linha lá da Cecília, do protesto técnico. Eu passo para você fazer o seu comentário final, porque daqui a pouco já tenho Boa Noite 247, Léo. Sim, Léo, eu queria agradecer a todos vocês pelas participações, assistam aí o Boa Noite 247, quem estiver assistindo esse programa agora com a minha promessa que eu ia fazer uma retransmissão conectada ao Brasil primeiro, infelizmente o Mercadante não fez o programa ontem, porque ontem, Léo, durante o programa Léo Estopa ao vivo às 10h30, eu fiz uma convocação geral do pessoal para que viesse conhecer o programa do Mercadante hoje, porque o Mercadante fala de geopolítica, que é um assunto que eu falo muito no programa Léo Estopa ao vivo, então eu falei, olha, pessoal, vocês precisam conhecer o trabalho do Mercadante e ajudar a crescer o programa dele. Aí o Mercadante hoje, ele não pôde fazer o programa, então eu peço desculpa para vocês que vieram também para conhecer o trabalho do Mercadante, mas semana que vem ele está de volta, Léo? Amanhã a gente vai fazer um programa com ele, vai ser um hangout com ele lá no México. E vai ser nesse horário, às 5 da tarde? Eu acho que a gente vai fazer às 5 da tarde o Mercadante amanhã e a gente faz o Léo Quadrado 6h30. Então tá bom. Então eu vou convidar o pessoal hoje de novo, do Léo Estopa ao vivo, porque o Mercadante, como ele fala, é de geopolítica.